Saudações, Resistência! Mais uma semana com Vortex no ar. E continuando a nossa sequência de trabalhos maravilhosos, eu sou o Gelo. E deixa eu pensar numa frase. E estamos de volta. Tá, deixa eu começar? Vai, até melhor você abrir, vai. Eu vou acender o cigarro aqui, essa inspiração. 1, 2, 3. Começou! Este é o Vortex Cast. Olá, pessoal! Eu sou o Rodrigo Vignoli e a vida é um processo ordenador, seletor e produtor de coerência. Eu sou o Gelo e mediunidade não é só incorporação. E nós temos aqui hoje nosso queridíssimo convidado. Por favor, convidado, seja presente. Olá, aqui é o Douglas Rainho, lá do Papo da Encruza, e eu vim trazer inimizades para o Vortex. Eu tô conferindo aqui no contrato, é tudo isso mesmo. Então, segundo episódio do ano, a gente começou aí com um episódio bem legal de a arte de Calígula lá com a Vitória Lisboa. E hoje a gente tá aqui com o Douglas do nosso querido Papo na Encruza, nosso podcast. Depois é a função do Rodrigo. A gente tem um recadinho rápido que é o seguinte: semana que vem ou na outra, no máximo, vai rolar um projeto especial aí na linha do tempo de vocês aí, pra quem assina o agregador vai aparecer aí. E isso só é possível por causa do Tchim-Tchim! Nosso querido Apoia-se. O pessoal do Apoia-se tá muito bacana, tá bem engajado. A gente quer agradecer a todos vocês. Mais um ano que a gente tá começando aí, a gente tem muito projeto pra fazer. E pra galera que tá chegando agora, que tá acompanhando o Vortex por agora, se quiser, né, auxiliar a gente com divulgação, monetariamente, né, apoiando, passando para outras pessoas, tudo isso nos ajuda demais a continuar o trabalho, a fazer novas pesquisas, a expor conteúdo diferenciado, convidar gente bacana. Então, a gente tem lá o apoia.se/VortexCauscast e fiquem livres para colaborar com a gente. O que o Rodrigo falou é muito verdadeiro. Se você quiser apoiar o Vortex, não é só financeiramente. É óbvio que quem consegue fazer esse tipo de apoio garante uma determinada materialidade. Mas tem uma outra coisa, tem um outro tipo de apoio que é muito legal, que é o apoio que você dá pra gente, que é quando você compartilha, quando você retuita. Tem uma coisa que a gente não fala muito aqui, e não sei nem se os meninos do Papo sabem disso, mas ajuda muito a gente quando vocês vão no iTunes e avaliam a gente com 5 estrelas. Porque isso faz com que a gente suba numa série de rankings para as pessoas descobrirem a gente. Então, quer ajudar o Vortex, mas não consegue fazer esse investimento material? Vai lá no iTunes, 5 estrelinhas no Vortex, todo mundo sai feliz. Suave? No iTunes, no Spotify, em qualquer agregador de podcast. Tudo isso ajuda a gente pra caramba. Gelo, podemos abrir o Vortex? Vamos. A magia me chama. A era do homem chegou ao fim. Bom, Douglas, há 2 meses atrás a gente estava conversando e eu adquiri contigo o seu livro, o exemplar da 2ª edição do seu livro, Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro. E você já falou, assim, um pouco desse livro lá no Papo mesmo, já falou por alto. E aí, cara, eu fiquei muito impressionado porque eu terminei de ler ele esses dias, e aí eu te chamei até pra gente conversar e comentar um pouquinho do livro, porque a impressão que dá é que esse livro, ele explica todos os aspectos sobre o que acontece, né, dentro do terreiro, dentro das giras, nesse contexto da prática religiosa mesmo, e com uma linguagem assim, muito acessível e muito carinhosa, que eu não esperava de você. Não que você não tenha cara de ser carinhoso, mas porque a gente está acostumado com o papo ser muito mais, o Papo na Encruza ser muito mais dinâmico, ser muito mais até mordaz, né? Ácido.
né, cara? Lançar essas provocações e tudo. E aí eu queria saber, assim, qual que foi a sua motivação desse livro? Como é que foi o contexto dele? De onde que surgiu essa ideia? Conta aí um pouquinho dessa história pra gente. Então, o livro, cara, ele não é de agora, né? Apesar de ter sido lançado na Bienal de 2018, a primeira edição dele foi em 2015, se eu não me engano. Eu fiz uma publicação, uma autopublicação, né? E acabei disponibilizando para as pessoas que acompanhavam o blog. O surgimento do livro em si, ele se deu muito pelo blog, propriamente dito. Os ouvintes vinham muito me perguntar indicações, bibliografia, aquilo que acontece com vocês também, né? Todo mundo pergunta bibliografia, recomendada e tal. Porque a Umbanda é uma bagunça, então a gente não sabe por onde começar. Quem tá começando na Umbanda, e sobrevive até o final, é realmente um vencedor. Porque você passa por cada coisa ali que tem que ter muita perseverança. E eu percebia que eu comecei a citar alguns livros para as pessoas pesquisarem, para as pessoas se instruírem, principalmente os iniciantes, os leigos, né? Mas não estava dando liga, sabe? Eu falava assim, sempre fica faltando alguma coisa. Aí eu tenho que indicar 3, 4 livros de vertentes diferentes e esperar que um iniciante, um leigo, sabe, tenha discernimento sobre isso. E eu tô exigindo demais deles. Aí eu fiquei pensando e conversando com meus obsessores de estimação e eles falaram, escreve o seu. Que legal. Porque quando a gente faz essa indicação de vários materiais diferentes e eles complementam uns aos outros, mas tem pontos conflitantes, né? E aí, assim, esperar do poder de síntese das pessoas e mais, esperar que elas tenham uma referência para conseguir selecionar as informações que mais se adequam à vivência delas é um pouco mais delicado, né? É muito delicado. Se eu puder arranjar alguns inimigos pra vocês também. Vamos lá. É muito difícil você ver os livros de iniciantes hoje que a gente tem à disposição. Posso citar 2 que eu gosto muito. O primeiro é o Espiritismo, a Magia, 7 Linhas de Umbanda, do Léo de Souza, um contemporâneo do Zélio. Você pode escrever no chat depois o nome, Douglas? Escrevo, passo tudo pra você. Ele é um contemporâneo, foi um contemporâneo do Zélio, foi um dos dirigentes das primeiras 7 tendas originais que o Zélio fundou. Olha. E ele era jornalista. Então ele tinha uma coluna no jornal que ele acabou até chamando, acho que de No Mundo dos Espíritos, onde ele relatava questões de espiritismo e de Umbanda logo no começo dessa popularização da Umbanda já pós-Zélio. E o que acontece é que ele tem uma linguagem muito boa, muito fluida, muito iniciante, mas é uma linguagem de 1920. Caraca, né? sim. Então é muito complicado para uma pessoa com a nossa... Tá, sim, fluida para quem tem costume de ler numa boa, mas a gente sabe que o iniciante às vezes tem 17, 18, 20 anos ou não tem costume de ler. Porque a Umbanda é feita para todo mundo, né? A gente não pode tentar nivelar a Umbanda, é feita para todo mundo. E o outro livro que é muito bom é a Iniciação à Umbanda do Diamantino com o pai Ronaldo Linares, que também é muito bom. Só que é uma miscelânea de informações. Se você pega esses 2 livros e começa a confrontar um com o outro, tem muita coisa que é discordante. E aí o neófito chega lá e não sabe nada. Começa a criar dúvidas na cabeça dele e acaba dando passos para trás ao invés de dando os passos para frente para aprender sobre o que é a Umbanda, né? Atrapalha até o desenvolvimento do cara, né? Sim. Ainda mais quando o cara ele se encontra com a literatura que a gente tem mais à disposição hoje na prateleira. Hoje nem tanto que tem bastante coisa diferente, mas 10 anos atrás não tinha. Então, mesmo quando eu escrevi um livro em 2015, não tinha. Então você chegava lá, a estante da livraria, ela era totalmente dominada pelo Rubens Saraceni. E tem uma visão muito particular dele sobre a Umbanda. E se você volta bem na década de 70, mais ou menos 70, começo dos anos 80, você já pega também uma outra pessoa que dominava as prateleiras, que era o Mata e Silva, que tem uma outra visão particular dele sobre a Umbanda. Entendi. O pessoal gosta menos que do Rubens, parece, né? Então, cara, é porque ninguém compreende exatamente o que o Mata e Silva é. Analisar o Mata e Silva com o nosso pensamento atual é muito anacrônico. Então, que legal, não tinha essa noção, não. É a mesma coisa que você olhar o espiritismo do Allan Kardec e falar o Allan Kardec era racista. Na nossa visão, ele é racista, com certeza. Absoluta certeza ele era racista. Assim como todos os caras daquela época eram racistas. Qualquer francês do 19, né? Então isso é um anacronismo. A gente tem que olhar com os olhos do tempo. Claro que não passando pano para eles,
mas entendendo o contexto. E o Mata e Silva, ele é muito criticado por isso também, por se demonstrar um pouco machista em algumas vezes, um pouco preconceituoso com religiões como o Catimbó, a Jurema, como o próprio Candomblé, mas na ideia dele, ele meio que criticava, na verdade, as macumbas de fundo de quintal, aquelas que só faziam mal, né? Aquelas que você pagava pra fazer o mal. E se chamavam de Umbanda. Vou fazer uma pergunta de noob. Essas macumbas de fundo de quintal, a gente pode considerar esses cultos, palavra errada, típicos, que a gente vai chamar depois de um tempo de quimbanda? Não. A gente pode chamar de nego fazendo bagunça mesmo. Nego fazendo bagunça. É pai de poste e feiticeiro fazendo bagunça. Tem feiticeiro que faz coisa boa. E tem os caras que simplesmente repetem fórmula pra ganhar dinheiro. Era esse caso, entendeu? E dentro disso que você tá falando, né, da livraria, uma coisa que eu queria entrar era... esses livros de autores tradicionais, eles são muito difíceis de serem adquiridos. Muito. As editoras nem existem mais e ninguém sabe com quem que tá os direitos, né, na verdade. Não tiveram reedições. Você encontra livros aí, eu sou assim, colecionador assíduo. Eu já paguei R$450 num livro de 80 páginas, assim, apodrecido, entendeu? Sim, eu sei como é que é. E isso é uma coisa que eu ia falar, porque às vezes o cara que ele não tem, assim, tanta base estrutural de conhecimento, ele cai na mão dele um livro desses, uma raridade dessas, e aí a tendência é, pela supervalorização da obra, acabar tomando aquelas informações como mais profundas ou mais corretas do que as demais que têm abundância por aí, né? E eu penso isso, assim, que por serem várias linhagens de Umbanda diferente, com conhecimentos às vezes conflitantes, esse acesso à informação dificultada, ele pode gerar, assim, alguma confusão às vezes, não sei. Sim, gera. A gente geralmente analisa um livro de duas formas, sem as críticas necessárias. Se ele é muito velho, ele deve ser muito bom, porque ele é raro. Ou se ele é muito novo, ele é novidade, ele é revelação, ele é melhor do que os livros velhos. Então é sempre polarizado. Olha só. Na verdade, você tem que pegar o conhecimento do passado, mais o conhecimento do presente, passar pelo seu filtro, pelo seu discernimento, pela sua própria experiência, fazer esse tempero, e aí sim vai se tornar uma informação útil pra você. Senão só vão ser letrinhas, né? Uma palavra na frente da outra. Doido. Legal. E aí, Douglas, quando você escreveu o Conhecendo a Umbanda no Terreiro, a ideia era justamente produzir uma obra para auxiliar essas pessoas que pediam bibliografia, né? E uma forma de começar. E aí, cara, isso tem, assim, muito da sua experiência prática. Não sei se eu posso dizer, assim, enquanto pai pequeno de uma casa, mas como uma pessoa que trabalha na seara umbandista há muito tempo, né? Sim. Eu peguei toda a experiência que eu tinha dentro de prática, também como consulência, dentro da minha vivência dentro do espiritismo, que eu tô nessa vida já há muito tempo. Essas vidas. As vidas, né? Tem gente aí meio doido que fala que sonha comigo e fazendo macumba até no astral, mas... comigo é 3 vezes por semana, pelo menos. Não mandei querer sustentar um servidor? Cada um com seus carregos, mano. E eu comecei a ver que as pessoas, elas tinham uma necessidade de ter o conhecimento e não tinham justamente essa bússola, né? E eu não queria criar uma coisa que fosse dogmatizada numa só vertente. Eu tentei ser o mais isento possível. Claro que eu falhei miseravelmente, mas eu tentei ser o mais isento possível dentro da obra. E eu peguei a parte do que eu tinha como experiência quando eu era só um espectador, as dúvidas que eu tinha. Eu imaginei muito no livro eu escrevendo para mim no começo, da minha vivência mediúnica e vivência espiritual, e das questões que eu tinha muito particulares comigo. E fui desenvolvendo. E pra te falar a verdade, nem foi muito difícil, cara, porque eu escrevi o livro em um final de semana e meio. Então, foi muito rápido.
Dá pra ver que, assim, a leitura, ela é muito fluida, assim. Eu dei uma sentada e eu tava na metade do livro. Eu não sou um cara que eu leio rápido, porque eu vou notando, né, e vou apreciando, assim, e tudo. Mas foi, assim, tão gostoso de ler que eu falei, cara, que legal, assim, eu não esperava, sabe? Eu tava esperando que, tipo assim, fosse ser uma análise bem mais detida, assim, em vários aspectos e tal. E, tipo, teve a profundidade que eu esperava, mas foi tipo super fluido, super tranquilo. E aí, isso que eu falei, né? Transparece cuidado, sabe? Transparece carinho, assim. É como se fosse conduzindo o leitor por cada uma daqueles diversos aspectos do terreiro. E, assim, eu tenho prática, assim, de frequentar alguns terreiros, de conhecer a religião há mais tempo e tudo, e eu acabei me deparando, assim, com vários e vários detalhes e aspectos que eu não conhecia. Um deles, por exemplo, o uso do maracá, né? Sim, do chacoalha indígena, né? Chacoalha indígena, eu achei aquilo incrível. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um desse, sabe? E assim, várias coisas ao longo do livro que me impressionaram demais. E aí, Douglas, eu vi que isso que você está falando é verdade. Um dos cuidados que você teve no livro foi de juntar e anexar autores de linhas diferentes. Então, assim, dentro do livro, eu não esperava, tem citações a obras do Rubens Saraceni, tem citações a diversas outras linhas. Qual que é a linha que você mais trabalhou, sua linha principal, ou não teve isso, já passou por várias linhas? Como é que é sua experiência aí enquanto essa pluralidade de linhagens na Umbanda? Cara, como estudioso, né, como estudante da Umbanda, eu passei tanto em cursos quanto em visitas de terreiro nas mais variadas linhas que você pode ter ideia. Umbanda esotérica, umbandas populares diversas, daí cada umbanda tem sua casa diferente, né? Passei por diversas umbandas tradicionais, passei por umbanda umblés, Caramba! Umbandas mais africanizadas. Nunca passei pelo Molocô, mas já tive contato com umbandas bem africanizadas. Mas eu me foquei mesmo na umbanda que eu praticava lá no Oxum, né, na Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida. Que é uma umbanda tradicional. Uma umbanda tradicional, quando eu digo aqui, vem de uma tradição. Não é a tradição do Zélio, apesar de comungar muito com coisas que o Zélio também praticava. E é a tradição que o Caboclo Pai Dito, que era o regente da casa e fundador da casa, trouxe, né? Então, essa umbanda tradicional, com viés bem mais focado em Congongola, na parte da africana, mas todo mundo entrava lá e falava, é uma casa de caboclo, entendeu? Uma casa de caboclo, que tem um apelo muito grande às práticas indígenas, nativistas. Foi essa umbanda que me norteou para escrever tanto livro e também para sempre estudar outras vertentes, né? Basicamente assim. Claro que vai ter Rubens Saraceni, vai ter Mata e Silva, vai ter Lourenço Braga, vai ter Manuel Zespo, vai ter diversos autores, porque eu me formei baseado com todas as informações deles. Eu li livros tremendos, mesmo não concordando com o Saraceni em 99% do que ele disse, ele tem coisas que são muito reais, muito impactantes e muito bem colocadas. A gente tem que reconhecer. E outra, ele também foi o responsável pela popularização da literatura de Umbanda. Tem muita gente que teve contato pela literatura de Umbanda pelo Rubens Saraceni. Então eu seria muito leviano dizer que ele não teve importância. Ele teve uma importância tremenda. É o que o fã-clube estragou um pouquinho. Como sempre, né? Mas eu vejo... o livro, ele tem o quê? 190 páginas. 3 delas são só de bibliografia. E entre elas tem, assim, uns 8 livros do Saraceni aqui no meio. Eu falei, caramba, quem diria, Douglas referenciando tanto Saraceni assim e tal. E aí, cara, quando você fala assim, por exemplo, que a Umbanda tradicional tem muito, né, de casa de caboclo, dessa tradição mais indígena, assim,
eu tô certo em pensar que cada linhagem de Umbanda, ela vai focar mais ou menos em um aspecto específico, tipo, a tradicional vai focar mais nessa linhagem indígena, esotérica, ela vai ter uma pegada, sei lá, mais esotérica mesmo, mais de magia e de autoconhecimento, ou não, ou como é que estão, assim, por altas diferenças entre essas linhagens? Então, quando você define vertente de Umbanda, né, isso vai muito da forma como que se pratica a Umbanda no terreiro. A gente hoje acostumou chamar de Umbanda esotérica a prática do Mate Silva. O próprio Mate Silva não gostava muito desse termo. Ele usava tradição da raiz de Pai Guiné, que era o preto velho que passou todas as informações para ele fundamentar a Umbanda dele, que é muito particular, cara. É a mesma coisa da Umbanda onde eu praticava, que era a Umbanda do Pai Dito, então a gente pode falar que é a raiz de Pai Dito. E existem várias outras tradicionais que seguem esse mesmo caminho. Quando você vai ver uma casa de Umbanda tradicional ou popular, ela pode ser tanto focada na parte indígena, quanto o cabocla, que seria o melhor jeito de falar, né, que é uma mistura, quanto na parte africana. Só que a maior parte das casas mesmo de raiz africana, elas são muito mais focadas nas culturas a cultura banto, que é o pessoal do povo de Congo e Angola, né, na África subsaariana, se eu não estou enganado, apesar de eu não ser geógrafo. Congo e Angola subsaariana. É isso mesmo. Não fugir da aula de geografia, tá vendo? Aí, então essa questão, assim, deles é muito particular, porque eles são focados muito em magia, entendeu? Entendi. É comum você ver um banto pegando um Santo Antônio e simplesmente fazendo a magia para Santo Antônio. Sim. Sem ser católico. Porque ele quer aquele axé dele, né? Que não é nem a palavra certa. Quer aquela energia para ele. Então, eles são muito, assim, inclusivistas, né? Eles colocam muitas práticas dentro da cultura deles. O que é diferente já do povo já de cultura Nagô, que é a cultura Yorubá, que eles transmutam a cara das divindades que eles absorvem, que é o caso de Nanã, o caso de Oxumaré, que era Dan. Eles acabam transmutando para dar uma cara de Nagô. Então você vai ver muito mais umbandas africanas partindo pro Banto do que partindo pro Nagô. Aí no Nagô você vai ver muito mais candomblés e tudo mais. Então, falar que é tradição depende daquele espírito que fundou a casa. Se o espírito tem ascendência africana, ele com certeza vai trazer mais conhecimento africano. Se ele tem ascendência indígena, vai trazer mais conhecimento indígena. Agora, se ele tem conhecimento esotérico, que era o caso do Mate Silva, e do caso também do Benjamin Figueiredo, que era do Caboclo Mirim, que fundou até o primado de Umbanda, o primeiro primado de Umbanda, ele também chamava de Umbanda esotérica. E ele simplesmente destituiu qualquer tipo de imagem de santo e de orixá das práticas umbandistas, acreditando neles como emanações. Já parte também para uma vertente bem mais esotérica. Olha entendeu? só. Ele tinha essas práticas dele, né? Mas, por exemplo, vamos colocar, sei lá, no exemplo do Pai Guiné, que ele vai e funda uma linhagem. Quando um outro sacerdote, uma outra pessoa, ela vai abrir uma casa por indicação do guia espiritual dela, e esse guia espiritual dela, ele vai dar o tom e vai falar assim, a sua linhagem é a linhagem do Pai Guiné e você devia seguir isso e adaptar isso para sua casa, ou não, ou isso é mais do sacerdote. Como é que é escolhido essa sucessão de linhagens? Porque o Pai Guiné, eu imagino que ele deva trabalhar na manutenção da egrégora numa espécie de hierarquia muito distante, ou não? Não, geralmente esses espíritos são muito próximos, cara. Entendi. Eles são muito próximos das vertentes, das egrégoras que eles criam. O que se dá é assim, sacerdote dentro da Umbanda é um termo até incorreto, não existe. Né? Isso é uma coisa moderna. Isso é uma coisa da neo-umbanda. Evitando processos para vocês. Aquela coisa que toda mediunidade é sacerdócio. Não dá, cara. Se você começar a pensar sobre um sacerdócio realmente, você vai ver o que eles têm jamais vai ser nem catequese. Não dá. Outra Começa assim, o médium que vai ter missão, né, tem o mediunato, que seria a missão mediúnica, entre aspas, sacerdotal, ele geralmente não quer aquilo. Você vai reconhecer assim, ele é muito reticente em assumir aquela responsabilidade, né? Então, e ele nunca vai se autoproclamar
dirigente espiritual, pai de santo, que é o nome que usam popularmente, ele vai ser escolhido pelo dirigente do local onde ele trabalha. Primeiramente, ele vai ser apontado e não é nem pelo dirigente encarnado, é pelo dirigente espiritual mesmo, o espírito que é o dono daquela casa. Legal. Ele vai apontar para aquele médium e vai falar assim, você tem missão, né? Você tem caminho de terreiro, que geralmente é o entre aspas, sacerdócio aí, que a gente chama de mediunato. E aí você vai passar por vários tipos de provas, né? Que você tem que passar por algumas provações, confirmação de coroa, para saber se você realmente está incorporado, confirmação de quem manda na sua cabeça, questão de pai e mãe de cabeça, ou padrinho e madrinha de cabeça, para saber quais são as forças que te regem. Você vai passar por uma coroação de pai pequeno, vai passar por todo aquele espetáculo que é ser um pai pequeno, ou seja, que todo mundo acha que você tem muito poder e você não tem poder em nada, sabe? Você é o mais bosta do terreiro. É bem trevoso o negócio. E daí, então, um dia eles chegam e te apontam, quando você menos espera, como pilar ou dirigência. Aí você sabe que você tem caminho para abrir uma casa, se você desejar, ou dar continuidade àquela casa que você está. Que você perguntou da questão de como que puxa essa questão da tradição, né? Isso. A tradição, por exemplo, da minha casa, do pai dito, ele já puxou isso da casa onde ele foi feito, que era a tradição da casa da mãe dele, que ele foi feito na casa da mãe dele. Mas não era a mesma tradição, porque cada espírito fundador de uma casa traz todo o conteúdo que ele absorveu, adapta ao seu tipo de trabalho e ainda acrescenta coisas àquele tipo de trabalho. Entendi. A mãe dele está feliz. É sempre é sempre algo a mais, sempre vai somando. A mãe dele mesmo era feita na casa da avó dele, do padrinho que fundou a nossa Oxum lá, onde eu frequentava, onde eu fui feito. A avó dele já era também dirigente e já tinha sua casa, então já é uma terceira geração, agora já está na quarta geração lá. E ela já pode ter certeza que ela foi feita em outra casa, que foi feita em outra casa, que foi feita por outro iniciado, e isso vem muito antes do Zélio, cara, muito, muito, muito antigo. Entendi. Então, assim, quando a gente fala de Umbanda tradicional ou de Umbanda esotérica, é um mero termo para a gente conseguir situar ali as linhas gerais do terreiro, porque é como se cada terreiro tivesse uma tradição individual. Isso, exatamente. Quem fala Umbanda popular. Umbanda popular virou um saco de cabe qualquer coisa ali. Então, aquela Umbanda que você não consegue classificar, joga no saco da Umbanda popular. Se você visitar 2 terreiros de Umbanda popular, eles são completamente diferentes. E eles não vão falar, eu sou Umbanda popular, não, eu sou Umbanda, ponto. Umbanda, ponto. Porque aí o que eu te pergunto é o seguinte, por exemplo, o pai dito que ele seria o dirigente dessa casa onde você foi feito, se a gente assume que essa casa ela segue mais ou menos uma linhagem de Umbanda tradicional, o que eu pressuponho é que o pai dito deve ter alguma ligação com o caboclo das 7 encruzilhadas do Zélio quando ele fundou essa tradição, ou não tem nada a ver? Como é que é essa questão? Não tem nada a ver, assim. O caboclo das 7 encruzilhadas foi mais um dos caboclos que fundaram Umbanda, né? Na verdade, fundaram não, fundamentaram. Trouxeram fundamento e coesão, um corpo de regras e práticas, alguma coisa que já era praticada, mas cada um fazia de uma forma diferente, né? Essa lenda da Umbanda, bem fechadinha, bem coesa e tudo mais, ela é da década de 70, cara. Todo mundo fala que a Umbanda nasceu em 1908. O Zélio, no começo, ele tinha a estrutura dele, o Léo de Souza lançou os livros dele, mas quem popularizou o Zélio foi o pai Ronaldo Linares. Mesmo nos congressos de Umbanda, o que se fala nos congressos de Umbanda tem muito mais um apelo esotérico, um apelo para uma origem indiana da Umbanda, sim, do que propriamente para a origem do Zélio. Apesar do Zélio ter participado de algumas. Esse negócio do Umbandã foi o que me colocou em contato com todo esse universo uma vida atrás. Então, o Umbandã deve ter sido do Rivas Neto, você deve ter contato com a protossíntese cósmica, provavelmente. Não faço ideia, irmão, né? Pode crer. Ideia disso. Que é o livro dele, que é muito bonito.
Foi que eu comprei porque eu achei ele bonitão e eu falei assim, legal, vamos ver o que pega aqui. É um livro muito legal, cara. Muito legal. Sabendo ler ele direitinho, ele é um livro bem, bem, bem interessante. É o tipo de livro que no não... chat também. É o tipo de livro que não se poderia recomendar para um iniciante? Jamais, cara. Nossa, pra você ter uma ideia, eu li esse livro, eu tinha 13 anos. Caramba! Não, eu era jovem, cara. É que eu tô idoso, né? Mas eu era jovem, bem jovem mesmo, antes de completar a maioridade. E eu lembro que eu li esse livro e eu cheguei... na hora que eu tava lendo sobre os caboclos e tal, chegou um caboclo pena branca. E eu, buguei, cara. Buguei. Porque eu tinha contato com um pena branca. Só que era uma cabocla. Que legal! E lá falava que era um caboclo, tinha que ser um caboclo. Eu falei, mano, não tem como. Pior ainda, não tinha como duvidar da médium que eu recebia, porque ela é minha tia, cara, quem me levou pra esse mundo, entendeu? Que legal! E era aquela tipo de médium totalmente inconsciente que estoura a pólvora na mão, anda sobre caco de vidro, acende vela estralando o dedo, esse tipo de gente, sabe? Cara, isso eu nunca vi. Isso eu tenho loucura pra ver, acender vela com estralo. Então, eu não posso te falar que eu vi, né? Minha mãe disse que eu já presenciei muitas vezes, mas eu era muito pequena, então não posso te dar certeza que eu vi. Mas eu tinha... essa minha tia tinha umas manifestações mediúnicas bem impressionantes, cara. Bem impressionantes. Principalmente com o Exu dela, que não falava, mas a Cambone simplesmente sabia o que ele falava. Que doideira! Não, veja, eu não tô duvidando, é por ter a experiência de perceber um ato maravilhoso desse mesmo, tá ligado? Ô Douglas, e aí, cara, poxa... Eu não sei se eu posso entrar nisso agora, porque me chamou a atenção, mas eu vou cortar toda a linha de raciocínio. Depois, eu vou puxar isso depois. Eu vou anotar aqui e a gente puxa isso depois. Tá. Tá, beleza. Mas então, aí falando da tradição, então na hora que você diz que o espírito, o guia-chefe de uma casa, ele fica próximo da casa que ele fundou, claro, pra ele ver como é que aquela egrégora tá andando, como é que tudo ali tá funcionando. Mas, então, não procede realmente pensar que existe nenhum tipo de sequência dentro de uma tradição fundada, assim, nesse sentido de, tipo, dessa relação do caboclo das 7 encruzilhadas com outros guias-chefes que vão a vir a fundar terreiros nessa linhagem de Umbanda tradicional. Tipo, não tem relação nenhuma. Não. Dentro das 7 tendas que o Zélio fundou, sim. Né? Mas fora das 7 tendas, não. Que nem o próprio Padrinho Nelson, que é o fundador do Oxum lá dos Nossa Senhora, Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, onde foi feito, ele praticava coisas que eram praticadas lá na tenda espírita Nossa Senhora Piedade, sem nunca saber quem foi Zélio, cara. Ele era um cara humilde, um cara de um bom trato, um cara de ótimo intelecto, mas um cara humilde, entendeu? Então, e outra, a gente não tinha essa facilidade de livro, de internet, de troca de informação. A gente tá falando meados da década de 40, né? Que nem telefone era... Quem tinha telefone era milionário. Então, essas práticas, elas acabam sendo uma homologação das práticas de Umbanda. É mais ou menos o que o Kardec ele coloca dentro do Espiritismo como o controle universal dos estudos espíritas, que seria vários tipos de médiuns em várias localidades diferentes trazer uma mensagem igual em teor, né, em conteúdo, não exatamente em grafia, mas em teor e conteúdo. Então isso seria uma forma de referendar a Umbanda, né? Que é uma coisa que foi trazida por diversas entidades em toda a parte do país e tem coesão, mesmo sem eles se encontrarem. Tá, e aí, quando a gente chega, por exemplo, na questão da Neo-Umbanda, da Umbanda Sagrada e tudo, que a gente tem mais ou menos um corpo de práticas formatado, ou não? Sim, lá tem, é uma coisa bem, bem formuladinha, assim, bem fechadinha, né? Porque chega a parecer franquia. Mas é quase uma. A estrutura... De forma alguma, seria pejorativo falar isso. A estrutura de formação é isso.
talvez uma pirâmide, né? Você entra num desenvolvimento mediúnico, provavelmente. Você desenvolve-se mediunicamente, você recebe todas as linhas lá dentro do contexto deles. Não estou falando que isso é certo ou errado. Sim, é o contexto deles. Aí você é convidado a fazer teologia lá, faz teologia, faz as práticas mágicas deles. Aí você faz um sacerdócio de 2 anos. Que se você somar o número de horas-aulas, dá 2 dias. Caramba! E aí você está liberado para abrir sua casa. E isso é muito complicado, cara. Porque qualquer um pode abrir casa. Então você hoje vê que as pessoas não são bobas. Elas se fazem de bobas, né? Algumas são até espertinhas demais. Então, o que você vê hoje muito em terreiros de Umbanda Sagrada? Só tem sacerdote. É uma casa que tem 30 médiuns, 29 são sacerdotes. Tudo de estola dourada. Entendeu? Se você for pensar que a Umbanda é um lugar para se disseminar essas sementes, para nascer mais pontos de luz, como se diz no terreiro, não tem sentido, não tem lógica você prender 30 dirigentes, 30 sacerdotes em um só lugar. Entendeu? É sacerdote sem filho. Muito cacique pra pouco índio. Literalmente. Nossa, perfeito, não preciso nem arrematar. Eu ouvia isso na minha casa, porque foi um dos motivos que eu saí, né? Enfim. Tinham muitos irmãos que tinham essa brisa. Quero virar sacerdote. O pai falou assim, mano, relaxa que isso daqui é candomblé, é outra fita. A gente toca Umbanda, mas o procedimento aqui é diferente. Até o dia que o caboclo dele veio, mandou essa, tá ligado? Muito caboclo pra pouco índio não dá trabalho bom, não. Então vocês se aquieta aí. Exatamente. E aí, eu fico pensando assim, que tem as suas vantagens de ter um trabalho assim, formatadinho, porque me parece muito... Cara, é um pouco chato eu fazer essa metáfora, mas assim, me parece muito que o público, né, o cliente, eu vou colocar assim, tá? Mas é só uma metáfora, da Umbanda Sagrada, ele vai para outras casas esperando que as coisas sejam exatamente como na casa que ele está acostumado a frequentar, né? Porque se ele a verdade deles. E aí isso é o que eu tenho algumas simpatias com a Umbanda Sagrada, sim, mas essa visão estreita e assim, bem mais dogmática, eu vejo muito mais dentro das pessoas que frequentam esse tipo de vertente do que em outras pessoas que frequentam vertentes. Aí eu fico pensando o quanto que isso assim mata a pluralidade da Umbanda, né? Com certeza. Se você for pensar assim, isso aí é uma questão do endeusamento de uma pessoa, né? Você cria um ídolo, que foi a figura do Rubens Saraceni. Ele era o mestre supremo da Umbanda. Tem revistas que falam isso, né? O grande chefe da Umbanda. E ele não fez, em momento algum, qualquer tipo de trabalho contrário para negar isso, né? Então as pessoas o viam dessa forma mesmo, como o grande líder da Umbanda, a voz da Umbanda, sem ver que existiam outras vozes que não tinham, talvez, a mesma mídia que ele tinha. Ele tinha uma grande editora por trás dele, ele tinha espaço na rádio, seja a Rádio Mundial, mas era uma rádio de nicho, com bastante público, entendeu? Ele tinha os próprios seguidores que faziam esse trabalho de marketing por ele. Então ele tinha todo um esquema de propaganda para propagar a voz dele. Aquele cara que tava lá no terreirinho dele, fundo de quintal, atendendo 10 pessoas a cada 15 dias, ele não tem esse mesmo tipo de capacidade, né? E aí, cara, entre carpinar um lote e atender 10 pessoas ali com obsessão, o cara não tem condição de ter dinheiro para ir numa rádio, para escrever um livro, para fazer qualquer tipo de coisa. Então as pessoas começavam a criar os ídolos delas, os endeusamentos de pessoas vivas. E isso acaba, assim, proliferando. Dentro da estrutura da Umbanda Sagrada, ela foi criada justamente para ser sedutora. Eu fui seduzido com a literatura delas, mesmo tendo todo um background de outras literaturas umbandistas, eu fui extremamente seduzido. Porque eu achei, falei assim, cara, tá aqui tudo o que eu preciso saber em livros. E em livros de linguagem simples e repetitivo.
Mas, muito repetitivo. Vários livros falando a mesma coisa. Não, tem páginas... Você é muito maldoso. Não, Gelo. Tem livros que tem, tipo assim, 3 páginas copiadas quase que idênticas, as mesmas informações. Não, é como se fosse novidade do nosso nicho, isso. Mas aí tem uma coisa legal pra gente puxar aí, que é o que você tá falando. Romance mediúnico, Douglas. Então, romance, eu já não gostava nem dos espíritas, cara. Né? Tem um dos livros do próprio Rubens, que eu não vou lembrar o nome do guardião, não vou lembrar dos guardiões que ele fala no prefácio, acho que foi um dos primeiros que ele escreveu, que aquilo lá é um romance ficcional inspirado em lances mediúnicos e espirituais. Né? E se aquilo é verdade ou não, fica a cargo de cada leitor. Ou seja, se ele escreveu isso, é porque não era verdade. Entendi. Né? Você não precisa fazer uma ressalva dessa. E acho que todos os demais também são na mesma pegada. Entendi. Então eu acho que as pessoas pegaram um romance e entenderam aquilo como canônico. Né? E acabou se transformando num nicho de literatura, né? 50 tons de Exu, e acaba que você perde bastante. Nossa. E acaba perdendo bastante da questão do estudo. Sim, E aconteceu a mesma coisa aconteceu no espiritismo, cara. Mesma coisa. E o público é o mesmo, classe média. Como assim aconteceu a mesma coisa que aconteceu no espiritismo? Por quê? O espiritismo, ele é fundamentalmente uma religião, nem a religião né? Mas uma doutrina, uma filosofia que se preza pelo estudo. Sim. Pela experiência. Sim, né? Ótimo, sim. A ciência que se utiliza no espiritismo não é uma ciência metodológica, como a gente conhece hoje, acadêmica, o pessoal tem látis e tudo mais, mas é uma ciência a partir da experimentação, do inquérito, né? Da dúvida mesmo, a dúvida que levava. Aí é uma coisa interessante de se colocar. O que você vê ali é um apreço metodológico por um método fetichizado. Como o espiritismo sumiu dos grandes centros e tal, ele se concentrou no Brasil nesse... ficou muito mais cristã, né, velho? Ficou um jesuísmo. No Brasil não é espiritismo, cara. Essa que é a questão. Aí tá. Você não vê grandes desenvolvimentos de você atualizar o método. E aí dá essa impressão que não funciona mesmo, tá ligado? E tem uma das frases clássicas do Kardec que ele diz que se algo da ciência provar que é ao contrário ao que a doutrina espírita diz, descarte a doutrina espírita e fique com a razão. Sim, isso é lindo. E a questão aí também já vem bem de antes, né? Isso aí o Kardec já sofria desses problemas já na época do encarnado dele. Ele tem 2 passagens assim que são muito complicadas. Uma quando o Rothstein, ele acaba criando a metodologia dele lá, que é um espiritismo católico, né? Então o que nós temos hoje aqui é muito mais esse Rothsteinismo do que, na verdade, o espiritismo, entre aspas, kardecista, outro neologismo besta que existe. Então, a gente cristianizou algo, mas isso não é criação brasileira, isso já vem lá da França com Rothstein, sei lá o nome dele, que ele pegou toda a questão de uma Bíblia, né, espírita, e ele mesmo escreveu com uma só médium, sem passar por qualquer tipo de crivo racional, colocou todos os preconceitos dele da época e os preconceitos dogmáticos dele na época e criou essa outra vertente. E era um motivo de briga entre os dois, né? Tem cartas debatendo dos dois. E esse tipo de método foi muito importado pelo brasileiro, né? E principalmente com o advento da FEB. Isso já vem desde a época do Bezerra de Menezes e vem com o advento da FEB, porque o Brasil é um celeiro católico, né, cara? Não tem como fugir muito dessa questão católica. E acabou tendo corpo aqui. Eu vejo muito, assim, isso que você falou em relação aos romances espíritas, que de fato são portas de entrada para a Umbanda em geral e para a busca das pessoas, mas quando a gente fala justamente de, tipo assim, buscar resultados e buscar comprovar né, o que a gente está lendo, o que a gente está estudando, ou as nossas práticas, é impossível imaginar que o leitor daquela obra, né, seja ela de fantasia ou não, consiga reproduzir assim, 1/10 daquilo dali com prática de projeção astral avançada, né? E assim,
eu falo por mim, assim, eu li alguns dos romances do Saraceni, e de fato eles são sedutores, eu acho que é uma ferramenta muito interessante para se introduzir vários conceitos, ou então, assim, dar o exemplo deles numa prática contextualizada, né? Mas eu acho que, assim, essa falta de cuidado, né, que você coloca, de não tratar as informações tais como elas são, tipo, isso é fantasia, ou essas coisas não acontecem da forma como é mostrada aqui, não é tão simples ou não é tão bonito quanto é desse jeito, acaba por criar, assim, uma espécie de fanatismo de pessoas que ficam sonhando com planos paralelos que são preto no branco e que são daquela forma como foi postulado ali, né? Sim, a Umbanda é muito simples, cara. E você pega os textos do Saraceni, eles são muito complexos de você compreender. Então, se a Umbanda foi feita para atender aqueles que não tinham o espaço em outros locais, por que ela seria complicada? Porque o preto velho iria falar em mandarim ou ia falar em cantonês, qualquer outra língua que é de difícil compreensão. Ele vai falar o português da galera, né? O português de rua, o português popular mesmo, com todos os erros possíveis. E isso vai ser também explorado na literatura, né? E a gente não vê isso, a gente vê extremamente elitizado, ou tentativa de elitizar um texto, né? Porque você vê ali várias falácias argumentativas nos textos, e para que aquela pessoa que não quer realmente ter um esforço de pensar um pouquinho fora da caixinha, que ela se encontre ali naquele status quo dela, naquele comodismo dela, e tenha todas as dúvidas ali sanadas, como eu pensei quando tive contato com a literatura dele, entendeu? Uhum. Você acha que a Umbanda Sagrada ela vem para suprir, assim, talvez um nicho de atender pessoas dessa classe média que tem acesso a esses livros? Porque, convenhamos, não são livros baratos. Você pagar 30, 40 reais por um livro de, não sei, 100 páginas do estilo da Madras, assim, né? E aí eu fico pensando assim, se o terreiro de Umbanda, que era num bairro afastado da cidade, porque ninguém tem também dinheiro para ficar mantendo aluguel no Centro-Sul, se aquele terreiro ele não se adequava aos preconceitos de uma classe média muito conservadora, se a Umbanda Sagrada ela não é mais palatável para esse público, ela não vem justamente talvez suprir essa demanda. O que você acha disso? Faz sentido essa afirmação ou não? Não, faz sentido, mas não acredito que isso tenha vindo do astral como uma revelação. Claro. Eu acredito mais que tenha sido uma questão mercadológica mesmo. Um nicho a ser explorado. Teoricamente seria uma boa, né? Porque geralmente essas pessoas teriam um preconceito de se colocar num terreiro da perifa, né? Eu sou da periferia aqui de São Paulo, então eu não tenho esses problemas, né? Mas eu sou do extremo leste mesmo, nasci e fui criado no extremo leste de São Paulo. Então eu nunca tive essas questões de frequentar qualquer tipo de lugar. Pra mim é igual, cara. Frequentar o centro da cidade, frequentar São Mateus, onde eu fui criado, pra mim é igual. Né? Mas São Paulo é São Paulo, né, velho? É gigante e tudo quanto é lugar. Em Belo Horizonte, assim, grande, e aqui, por exemplo, é muito difícil encontrar assim, terreiros que sejam realmente consagrados e que você não saiba das fofocas que acontecem, né, no submundo esotérico em geral. Então, né, acaba sendo complicado, assim, e o terreiro bom, de fato, é o terreiro longe, assim. Sim, mas geralmente eu demorava 2 horas pra sair da minha casa, chegar onde eu trabalhava, cara, 2 horas. Entendeu? Dirigindo, porque se eu fosse de ônibus, eu jamais chegaria. É muito longe. Agora, o terreiro lá, a casa do Pai do Benedito, é uma sobreloja enorme no Belém, do lado do metrô. E eu frequentei lá fazendo alguns cursos, eu ia a pé da minha casa até lá, coisa de 15 minutos.
Olha. Então você vê que tem também essa questão do acesso, né? Eu tava falando, apesar de São Paulo ser o que é, a pessoa que mora na Zona Sul, a pessoa que mora na Zona Norte, em áreas mais nobres, né? Alguma parte da Zona Oeste, elas não vão pra periferia. Ou elas não vão fazer o caminho que eu fiz ir lá pra Terra da Macumba, que é Santo André, pra ir pro terreiro. Elas vão no que tá mais perto. E esse sistema de filiais que a Umbanda Sagrada criou, isso foi propício, né? E não é ruim, cara. Se pensando bem, se a coesão da estrutura deles, dogmática deles, da doutrina deles, fosse uma coisa mais focada realmente na caridade, seria ótimo, porque muita gente teria acesso à Umbanda. Sim, porque assim, enquanto hoje parece uma espiritualidade conveniente, né? Sim. Um fast food, não um condensed chows, né? Mas tipo, Mais cedo, Douglas, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou assim, que você tinha uma tia que ela é médium inconsciente, que o Exu dela não falava nada, mas que a Cambone sabia exatamente tudo que ele estava falando. E aí, isso é uma coisa que não é tão explorada no livro em si, nesse livro seu específico, e que eu fiquei pensando muito nisso, assim. Você fala que nem todos são médiums, no sentido de que nem todos têm essa mediunidade de incorporação e nem precisam disso, e você fala, né, de que há outras formas de manifestação de mediunidade. E aí eu queria saber dessa relação do Cambone com o cavalo, com a pessoa que está recebendo a entidade, e do Cambone com a entidade, assim, como que se dá essa relação, cara? Histórias disso aí, além dessa incrível que você tem, porque agora me parece que o Cambone, ele trabalha, assim, não apenas no plano físico, mas também em sustentação energética no plano astral, e que ele tem uma relação muito íntima com a entidade. O Cambone é muito subjugado, né? Ele é menosprezado pelos próprios Cambones, né? Esse cargo, essa função. E é uma função importantíssima no terreiro, importantíssima. Todo médium, antes de ser médium, de ser cavalo, de dar passividade, ele foi Cambone. Nem todo Cambone se tornará um médium. Mas isso não é demérito, tá? Isso é simplesmente o que é uma condição. Os Cambones, eles, além de dar toda essa questão da assistência à entidade, que algumas incorporações, alguns transes mediúnicos, eles são um pouquinho estabalhoados, né? Sei lá se a palavra é certa. São meio complicados de se dar, né? Então o médium, ele não tem total domínio do corpo dele. Algumas coisas muito simples de se fazer, como acender um charuto, acender um cigarro, pegar uma água de coco ou uma água normal, tal, fazer essas coisas, é complicado para algumas entidades e por causa do transe mediúnico. Não é que a entidade não saiba fazer isso. Então o médium vem para facilitar, porque a gente está pensando ali numa questão de atendimento, de necessidade, de emergência. Então o cara chegou com um problema, você não vai ficar lá tentando abrir a tampinha da garrafa plástica, né, incorporada. Né? Então o Cambone faz isso para você e já auxilia enquanto a entidade está usando o corpo para passar essas informações. Mas além dessa condição, o Cambone, ele tem total aporte energético. Muitas vezes a próprio guia, ele pede licença, né, pro Cambone para ele pegar parte dessa energia dele, o ectoplasma dele, da doação ectoplasmática dele, porque ele meio que aceita isso quando ele confirmou que ele vai entrar no terreiro, né? E para fazer as manipulações energéticas que ele precisa, porque a do cavalo geralmente está focada em manter a incorporação. Sustentar, né? Exatamente. Então ele pega a do Cambone, que está desperto ali, e que já está numa condição de maior manifestação do ectoplasma, e ele faz essa manipulação energética. Além disso, o fiscal do terreiro é o Cambone. O Cambone são os olhos dos dirigentes para cada uma das entidades. Legal. Né? Então, ele, apesar de algumas entidades e alguns Cambones terem um tipo de proximidade, uma relação muito íntima, né? Eu tenho 2 Cambones que adoram as guias que trabalham comigo, elas sempre pedem para estar com eles. Mas os próprios guias falam, não, é melhor vocês girarem, porque todo mundo tem que experimentar todo mundo, conhecer um pouco de tudo. Entendi. Já para não criar esse perfil. Porque se um dia o meu cavalo fizer alguma coisa errada, você vai ficar, por causa da amizade, com medo de apontar ele pro dirigente. E você estaria fazendo algo ruim para a casa e para quem está sendo atendido.
E também pro Olha cavalo. só. Aham. Entendi. Mas também a impressão que dá é que, assim, vou colocar nesses termos mesmo. Tipo assim, a relação energética, o karma que a entidade costuma ter com o cavalo, às vezes também ela tem com o Cambone. Né? O que você pensa disso? Então, aí no caso, já é por causa da egrégora da casa, né? Todo mundo que tá numa casa, eles têm algum tipo de alinhamento energético. Não tem como fugir. As entidades não estão ao acaso com cada um dos médiums. E as entidades também não estão ao acaso naquela casa em específico. Há uma relação, uma simbiose entre todas as entidades e todos os encarnados da casa, sejam eles cambones ou médiums. Não precisa exatamente ser assim, entendeu? Não precisa ser exatamente um cambone. Pode ser uma pessoa da assistência que frequenta muitas vezes lá, corriqueiramente. Entendi. Tá. É porque eu pensei, talvez, que o Cambone, caso ele seja fixo, eu imagino que em algumas casas deva acontecer isso, não deva acontecer tanta circulação, acaba por formar uma equipe de atendimento, assim, né? Como se fosse um sistema dentro do sistema da casa, né? Sim, acontece. Grupo. Eu mesmo, quando comecei, foi assim. Eu fui designado por um caboclo. Esse caboclo se afastou por motivos de trabalho material do cavalo dele. Fiquei alguns tempo com o dirigente da casa e ele me designou para uma entidade específica. E falou, você tem que ficar com essa entidade, só com essa entidade, porque vocês têm um trabalho conjunto para desenvolver. Que legal. Era uma entidade médica, era diferente de uma entidade de Umbanda tradicional. Era um médico que se manifestava dentro das linhas de Umbanda e ele fazia cirurgias espirituais. Então eu acabei ficando lá durante muito tempo, aprendi demais com essa entidade, quebrei muitos preconceitos, quebrei muitas limitações que eu tinha comigo mesmo e com a minha mediunidade. Que legal, cara. E eu só saí de lá quando o chefe da casa me chamou e falou, agora você vai incorporar, e eu incorporei. Olha só, que doido. Não. Como é que é, gente? Desculpa, me ignorem, por favor. Não, eu tinha, assim, um preconceito sim, né? Eu tinha uma ignorância muito grande acerca, assim, de lidar com outras entidades que não as minhas, assim. No sentido, assim, lógico, tipo, aparece alguém pra trabalhar e tudo, pra conversar, beleza. Mas, assim, recentemente eu estive fazendo... Né, desfazendo um trabalho e no meio deste trabalho a entidade de um amigo meu que recebe ele sempre num terreiro específico e tal apareceu no meio do trabalho incorporado na pessoa que eu estava atendendo e me deu assim algumas palavras de acesso que eu só tinha com ele e que me confirmaram que era aquela consciência. E eu achei aquilo dali uma coisa assim, impensável, indizível, porque eu falei assim, gente, uma entidade que é de uma pessoa que não tem o costume de fazer o tipo de trabalho que eu tô fazendo aqui, que não tem nada a ver, se manifestando num trabalho que não tem nada a ver e tal. E ele apareceu assim... para auxiliar por espontânea vontade. E eu falei, gente, será que eu tenho algum vínculo energético com essa consciência? Ou será que o trabalho que eu tô fazendo aqui tem afinidade com a linha de trabalho dele? É por isso que ele se manifestou e tudo? E aí eu fico pensando muito nisso, assim. Você já teve experiência, assim, de outras entidades com quem você trabalhou, assim, anteriormente na sua vida se manifestarem ou virem até você te dar alguma mensagem, algum auxílio? Isso é comum? Não tão comum, mas acontece. O que geralmente comigo, o que aconteceu comigo foram as falanges de trabalho que se manifestavam, não a individualidade em si. O arquétipo da falange. Por exemplo, eu tinha uma proximidade muito grande desde a infância com o caboclo Sete Matas. E foi esse caboclo incorporado em um outro médium, um outro espírito que também é da falange dos Sete Matas, que me convidou, e que tratou minha ex-esposa, no caso da minha história toda, e que me convidou a estar no terreiro e desenvolver minha mediunidade. Que legal. E se não fosse ele, eu não teria feito isso. E o mesmo caboclo, quando eu tinha 14 anos, me convidou para estar no terreiro e eu neguei. Então, muito sábio. Então você vê que é uma coisa assim, que são duas entidades da mesma falange que fizeram o mesmo tipo de pergunta sem se conhecerem.
O mesmo acontece Fica um toque pros jovens. Quando um índio te chamar pra entrar num culto, você não segue o índio. No caso eu não tive muita escolha, mas foi. Você gosta de 14 anos. Esse livre-arbítrio aí é meio fantasioso. É meio fantasioso. Daí você tem essas questões com outras entidades. Eu, por exemplo, ir no centro espírita, passar por um atendimento fraterno e dentro da sala de conversa com as entidades psicofônicas, vinha um preto velho. E ninguém entendeu por que o preto velho se manifestava comigo, entendeu? Que legal. E mudar de médios e mudar de salas, em todas as salas vinha o mesmo preto velho. Fala, por que você tá fugindo de mim? Isso acontece. Que legal, que legal. E eu acho que isso que é o bonito e o assustador da Umbanda, porque a religião ela é tão viva que vou colocar assim, né? Os pilares dela, eles são autônomos e você não tem controle sobre eles, né? Não é uma religião estática em que os dogmas estão ali para você interpretar e manipular eles conforme a sua retórica e conforme o entendimento e interpretação de cada uma das pessoas com quem você está falando. Na verdade, ali você tem... Foi uma coisa que me assustou muito quando eu percebi que a Umbanda não acontecia só no terreiro, tá ligado? Imagina. Tipo, ela ia começar a entrar em outros ambientes da minha vida e aquilo começou a me deixar em choque. Tipo, velho, sem maldade, eu lembro de um dia, até me arrepia. Nossa, esse dia foi muito bonito, cara. Entrei pra dar aula pra uma turma nova de 6ª série, assim, e rolou um... Eu adorava aqueles moleque, cara. Aí era a última aula, assim, do primeiro dia, eu tava indo embora. A hora que eu fui fechar a porta, assim, que eu virei pra trás, eu não sei o que eu vi, mas eu vi várias pessoas sentadas nas cadeiras, nos lugares, tipo, me olhando, assim, tipo, com um sorriso afirmativo. Uhum. Sim. Que legal. Aí, beleza, saí, fui pro terreiro, né? Falei assim, ok. Pode ser feito das drogas, sei lá. Aí, cheguei no terreiro, a hora que o caboclo chegou em terra, ele olhou em mim e falou assim, fez um monte de amigo novo hoje, né? Que legal. Assim, como assim? Eu disse, por que você acha que as crianças gostaram tanto do você? Sim. Foi bonito. Vai ser, se você estiver dentro de uma egrégora que comunga com a Umbanda, ou com o Candomblé também, porque Umbanda e Candomblé são religiões de família, né? Você cria uma comunidade. Então você tá inserido na comunidade sempre. Não tem como você fugir. Né? Imagina como são minhas reuniões com os amigos da minha esposa atualmente. Todo mundo vem atrás de mim pra conversar do quê? De macumba, cara. Não tem uma vez que eu tenho paz, cara. É sempre macumba. Que legal. Aí da mesma forma que você fez o livro pra auxiliar os iniciantes, você fez o Papo na Encruza já junto com os meninos lá, com o Roy, com a Lu, com o Luiz, pra suprir a demanda dos amigos da sua esposa, né? Ajuda, viu? Porque a USP ouve em peso. Que legal, cara. Apesar que o Papo na Encruza é uma idealização do Roy, né? Do Roy, né? Do Roy. Eu fui entrando de paraquedas nisso. Que legal, que Uma legal. vez conversa entre adeptos, sempre conversa adeptas. O quê? Não, cara, eu não tenho nada contra o conversa, cara. Eu gosto muito do Danda. Mas não vai gosto pro ar, Douglas. do Arminho. Não, mas pode ficar tranquilo. Eu tô falando... Pode pôr no ar, cara, não tem problema. Eu gosto muito de todos eles, entendeu? O próprio PH, cara, a gente tinha muita conversa com ele e que nossos caminhos se desencontraram, né? O Danda, eu sou muito grato pelo Danda. O Danda que me colocou na Umbanda, velho. Então, olha, coitado. Coitado, que karma que ele arranjou. É um negócio que eu falei pro Roy, que quando eu comecei a fazer podcast, eu tinha um negócio de fanboy, assim, de querer gravar com os meninos do Conversa Entre Adeptos. E ele foi o primeiro que eu consegui. Tá vendo? Apesar, só que se você for falar isso pro Roy, ele fala assim, não fui adepto. Ele falou isso na hora. Mas ele foi. Bom, Douglas, vamos para a pergunta da noite. Cara, o que é a lei maior dentro do terreiro de Umbanda? Refletiu a luz divina. A lei maior, cara. Então, para definir isso aí, precisaria de uns 30 programas, né? Vamos tentar ser mais didático possível. Lei maior é tudo aquilo que não inflige qualquer tipo de dano a qualquer outra pessoa e que não atrapalhe o desenvolvimento dela. É isso, basicamente isso. A gente está fazendo isso contrariamente a todo momento, tá? Então seria mais ou menos os desígnios universais.
A gente nasce lutando contra os desígnios universais. A gente quer ter controle da nossa vida, a gente quer ter controle da nossa existência, a gente acha que tem um livre-arbítrio, né? Sim. Acha que tem opção. E, na verdade, a gente tem algumas opções, né? É uma questão de múltipla escolha, não é dissertativa, né? É uma questão de múltipla escolha. Então, você tem que seguir certas métricas. Então, a lei maior é aquela que fica verificando se você preencheu o gabarito correto do Enem. Se você não preencheu, você tá anulado. Volta e faz a prova de novo. Basicamente isso. E aí eu vejo assim, né? É muito. Tanto lá nas magias divinas do Saraceni, né? De trabalhar com esse conceito de lei maior e de justiça divina, mas também, assim, isso é grafado com letras maiúsculas e dá a entender que essa lei ela seja um conceito claro e universal. Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que isso é explicado, né, e é colocado de forma clara. Não sei se para os médiuns, mas para os frequentadores do terreiro, com certeza não. Não é. Por que não? Então, porque não existe uma conceituação universal para nada. Somos indivíduos. Bom, então a lei maior, para mim, ela vai agir conforme os meus objetivos de vida e aquilo que eu me propus fazer. Uma outra pessoa vai agir de uma forma diferente. Não tem que ter uma coesão, uma universalidade. Senão todos seríamos iguais, todos teríamos o mesmo tipo de programação, teríamos o mesmo tipo de percurso na vida e tudo mais. Na magia divina, quando você evoca, né, que tem as evocações, isso é um salvaguarda deles para eles não fazerem caquinha. Né? Então eles falam, se estiver dentro da lei maior e da justiça divina, ou seja, se eu não tô fazendo merda, porque se eu estiver interferindo na vida dos outros, não faça. Basicamente isso, entendeu? Mas ele não tem como saber o que é melhor pro outro ou não. Eu dou sempre um exemplo da mãe que ora pro filho, né? As mães são as maiores macumbeiras negativas que existe. Entendeu? Então tem um exemplo claro que o Ramatiz dá num dos livros dele, acho que de Magia de Redenção, se eu não me engano. Quanto tempo que eu não escuto ninguém falando de Ramatiz, meu Deus. Cara, eu leio de tudo, mano. Até bula de remédio. Cara, Ramatiz é muito bom. Eu gosto. Eu também. Alguns livros, não todos. Não, é divertido. Tipo, tirar um lazer. O Hercílio Maes, ele era muito estudioso, né? Então ele tinha capacidade de dar vazão para o que o Ramatiz falava. Muito passa também pela coesão do médium, pela capacidade do médium em sintetizar o pensamento da entidade. Nem todo médium está preparado. Dentro dele que ele dizia, assim, uma questão muito interessante é daquele filho que arranja um emprego, mas ele vai ter que morar em outro país. E a mãe começa a rezar, implorando para que Deus permita que o filho não vá para outro país, porque ele vai ficar longe dela, e ela não vai aguentar aquela distância. Entendeu? E o filho vai lá e sofre um acidente de carro, quebra as duas pernas e perde o emprego. Caralho. Cara, o que ela vai falar? Ela vai ter que falar, graças a Deus, foi o que ela pediu. Entendeu? Então, ela interferiu na lei maior. A lei maior para aquela pessoa era atravessar o mundo e ir trabalhar em outro lugar. Era o princípio dela, o que ela queria. Né? E a mãe foi contrária a isso. Né? E é uma mãe, né? Então a gente vai estar toda hora indo contrário a essa questão de lei divina universal. Não tem uma lei divina universal. Até a questão de você falar assim, tem coisas que são muito claras no mundo. Não pode matar. Cara, não pode matar numa situação comum, né? Uma situação normal, de vida ortodoxa. Mas se alguém estiver ameaçando meu filho, for meu filho ou alguém, cara, eu não vou pensar duas vezes. E sem peso na consciência. E não vou ser punido por isso, eu tenho certeza. Porque quem pune somos nós. Não tem um tribunal divino lá, da justiça maior, vendo quais são as punições. Um dos maiores ensinamentos de Xangô que eu recebi, assim, sobre a estrutura dessa energia, Xangô, é de que ele não tá ali para trazer uma vingança. Porque o nosso nível de compreensão aqui encarnado, de justiça, é muito baseado na vingança. Se alguém me fez mal, ele tem que sofrer para pagar o mal que ele me fez. Né? E Xangô não, se você roubou 10 pacotes de fralda na farmácia e você devolveu os 10 pacotes, ou fez alguma coisa pra pagar isso de alguma forma, né? Cara, você tá perdoado. Essa é a justiça divina. É o equilíbrio, a harmonia. Não é uma vingança. Então não tem como você contextualizar isso como chaves universais.
né? Que daí você vai cair sempre naquela dicotomia, magia positiva, magia negativa. Até onde eu posso interferir na vida do outro? Cara, você pode interferir desde que você não sinta culpa. Você acha que a lei maior seria a consciência de cada um? Sim, claro. Então, Consciência de cada um. A flexibilização da consciência outorga a pessoa a praticar os atos de acordo com a vontade e o desejo dela. Eu, por exemplo, jamais praticaria um ato homicida em sã consciência. Mas aquilo que eu falei, se eu tiver numa situação que eu precise fazer isso, eu tenho que ter total liberdade para fazer e não me sentir culpado por aquilo. Porque a partir do que eu me sentir culpado, eu já estou me punindo. Eu estava defendendo uma vida, não estava tirando uma. Tem toda essa questão. Mas vamos colocar assim, vamos dizer que uma determinada pessoa, ela tem a consciência dela muito flexível e muito tranquila em relação, por exemplo, à prática de homicídios, vamos colocar assim, tá? E ela está tranquila com isso, então teoricamente, dentro dessa metáfora, ela não tem nenhum tipo de penalização, nem sutil, nem energética, nem quer que seja. Mas ela enfrenta, por exemplo, a culpabilização das consciências das pessoas ao redor dela. Sim. Essa é a vingança. Essa é a sensação de vingança, esse sentido de vingança. Essa questão aí já é uma outra emanação, né? Praticamente essa culpabilização dos outros é uma emanação energética contrária àquela individualidade. Nossa, eu não estou defendendo, claro, né, qualquer tipo de prática que transgrida a lei. Mas dentro do nosso contexto social, nós temos leis que nos regem para ter convivências pacíficas. Entendeu? Mas tira as leis, o que sobra? Balbúrdia, cara. Com certeza. Entendeu? Aí vai de cada um. Mesmo não tendo leis, cada um vai optar por fazer aquilo que for de acordo com o seu íntimo. Você pode ter certeza que vão existir sociedades em que não vão ter leis específicas sobre homicídios e que não vão ter homicídios. Provavelmente a lei surgiu após um primeiro homicídio. Entendeu? Ou coisas do tipo. Então, a lei ela é sempre reativa, ela nunca é proativa. Essas questões sempre são reativas. E quando a gente fala em justiça divina ou lei maior, a gente acredita que é uma coisa mais proativa, algo que está escrito em pedra, e não está. Que visão fantástica. Onde a gente já viu isso, Rodrigo? Não sei. Onde? Telema, mano. Pois é, eu tô tentando concatenar. Eu consigo, assim, associar essa visão que o Douglas propõe, muito parecida com o Tao, no sentido de que a lei ser algo reativo para trazer um equilíbrio, né, para aquilo que motiva a existência dela, né? Mas... Não, eu tô pensando mais nesse negócio da lei ser algo orgânico e não algo objetivo, no sentido, descubra essa chave e tudo mais se encaixará. Se você for ver quantas pessoas que passam a existência toda frustrada por não assumir seus próprios desejos ou suas vontades. Quantas pessoas, entendeu? Hoje nós estamos enfrentando algo assim sem precedentes na história da humanidade, que é a defesa de todos os direitos humanos. Sim. Entendeu? De forma clara, né? É isso. Mesmo que nós estamos engatinhando nisso, entendeu? Eu fico muito feliz em chegar e ver manifestações de amor dentro de um metrô, cara. Não importando as manifestações de amor que estão ocorrendo, entendeu? Amor, carinho, afeto. Cara, esse domingo eu mesmo fui passear com meu filho de metrô, ele quis conhecer o que era um metrô. A gente mora do lado, a gente foi passear. E, que legal. Assim, a primeira coisa que ele encontrou na primeira catraca, um casal homoafetivo se beijando. Você acha que ele notou? Ele não notou. Que legal. Ele falou assim, lindo, papai, cara, eles estão namorando, que bonitinho. Foi isso que ele falou pra mim. Que massa. Porque ele fala assim, igual você e a mamãe, papai. Entendeu? Então isso é uma coisa da nossa, dessa nova geração. Nós estamos engatinhando. Nós velhos aqui estamos engatinhando. Ô Douglas, é aí que é o negócio que eu falei da lei não ser algo objetiva.
Sim. Algo objetivo. Porque pra nossa geração, a gente teve que fazer um esforço. Claro, teve que nós parar, fomos pensar e educados realizar um pra isso, né? trabalho, né? Sim. No caso dessa galera, não. Dessa molecada mais nova, com quantos anos tá seu menino? 4 anos, cara. Aí, é um pessoal que já vai crescer com uma naturalização dessas paradas. Não existe, para essa geração futura, não existe a individualização no sentido de que a minha verdade sobrepõe a verdade do próximo. Entendeu? Eles conseguem Elas entender coabitam. numa boa que a verdade dela é uma, a verdade do outro é outra, e todas estão corretas. Uhum. E o que é muito legal, porque é uma galera que vai conseguir defender muito mais quando a sua vontade, a sua verdade estiver sendo alvitada. Sim. Porque na geração também tinha esse problema. E a Umbanda, se você for pegar na raiz dela, ela foi criada justamente para isso, cara. Eram pessoas que eram vilipendiadas pela sociedade completamente, deixadas de lado, os marginais da sociedade, literalmente. Que você vê lá, preto velho, né? Que além malandro, de ser. Cara, o cara além de ser negro, o cara ainda era velho, idoso, né? Você e letrado. Você vai juntando é muita coisa, cara. O índio, que até hoje a gente olha índio e acha que o cara é vagabundo. Entendeu? É selvagem, não tem cultura, e eles têm uma cultura riquíssima, né? Você vê o malandro, né? Você vê o baiano. Em São Paulo, cara, baiano é xingamento. Né? Em São Paulo, a palavra baiano virou xingamento. No Rio de Janeiro é Paraíba, e assim vai. E você vê os preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade. E a Umbanda, ela veio trazendo isso na cara dura. Não é o velho ancião afrodescendente, não, é o preto velho. Quem falou que era preto velho foi o próprio preto velho. Entendeu? Eles trazem isso. É um negócio de você se reclamar como aquilo que você é, né, mano? Isso é da hora. Sim. É uma busca pelas suas identidades, pelas suas individualidades, onde todos se respeitam. Mesmo que eles não entendam, né, a verdade do próximo, mas é aquilo, cada um é cada um. É por isso que eu digo que é exatamente as suas palavras, é orgânico. Não dá pra você criar uma lei que seja universal, nem Deus que gostaria, eu acho, de criar uma lei universal pra isso. Não, cara, por isso que eu falei desse negócio de Telemann e tal, porque é aquela noção de que cada homem e cada mulher é uma estrela, tá cada um numa órbita, e quando você faz um esforço de efetivamente cuidar do seu, de forma que você faça ele bem feito, sem passar por cima de ninguém no processo, você consegue atingir beleza e harmonia. E a hora que você atinge beleza e harmonia, cara, acabou. Sim. Saca? E é o negócio que a gente vê na Umbanda. O que é? Quer deixar um Exu feliz? Mano, mostra pra ele que você tá vivendo a sua vida. Exatamente. Porra, o cara vai ficar contentíssimo. Mas você tá vendo bem. É um negócio que o Rodrigo me ensinou, Douglas. E eu demorei muito tempo pra aprender, que é a noção de abundância, cara. Já falei disso com você, Rod. Mostra que você tá vivendo e tá vivendo bastante, tá vivendo pra valer e não tá fazendo concessão nem pra você mesmo. Você não tá permitindo que você interfira no quão bem você pode viver, tá ligado? Apesar de nós sermos reencarnacionistas, em maioria, os umbandistas, preza muito pela vivência desta experiência, né? Então, você passar por essa vida tentando não errar, você já está errando, cara. O omisso, ele erra mais do que aquele que tá fazendo alguma coisa. Você me economizou 20 anos de terapia. Uau, lindo. O meu preto velho, o vovô Chico, ele sempre dizia uma coisa assim, ele diz isso pra todo mundo, cara. Ele mandou escrever na minha caderneta pra eu sempre ler. Que ele diz assim, que nessa vida a gente chega sempre com um saquinho carregando 12 pedras. E dessas 12 pedras, se a gente voltar com as mesmas 12, tá tudo ok, tá ótimo. O problema é quando a gente coloca uma a mais. Entendeu? E é o que a gente faz, a maior parte das pessoas fazem isso. Sempre coloca uma a mais. Essa a mais é a inércia que a gente vive, né? Nasci assim e fiquei. Carmes a bitch. Douglas, cara, desculpa trocar de tema tão rápido assim, mas, cara, você pode falar um pouquinho da linha do Oriente? Onde que isso foi fundamentado? Onde que isso apareceu? E
por que assim, ela foi se tornando assim, tão mais rara nos terreiros, né? Uma das partes que eu mais gosto no seu livro é na hora que você fala da linha do Oriente, que você vai classificando ela e você vai apresentando assim, entidades de povos, de etnias cada vez mais distantes e uns nomes de guias que eu nunca nem ouvi falar. Eu falei, gente, que pluralidade, que riqueza, eu queria tanto ter contato com essas entidades e eu nem sei aonde ter isso. E aí? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Oriente corresponde a tudo aquilo que é estrangeiro, né? Então, a gente tem uma concepção que o Oriente é a Ásia. E não é bem a Ásia e o Oriente Médio, é tudo aquilo que é estrangeiro. Dentro da academia mesmo, eu falei acho que isso no último Papo Nem Cruz, na academia nem é aceito que o brasileiro é ocidental. Muitas pessoas falam que o brasileiro é oriental. Uau! Porque não comunga de muitas questões judaico-cristãs, por exemplo. Tem muita discussão sobre isso. Olhando de fora, né? Isso, olhando de fora. Já vi uns trem desse. Tem essa discussão, é uma discussão que não vai acabar nunca, né? Porque isso é uma questão de enxergar a própria cultura. Então, Oriente para as pessoas da tradição de Umbanda, que quando começou Umbanda e tal, é tudo aquilo que é fora do normal aqui, tudo aquilo que é estrangeiro. Então, os índios brasileiros, eles são nativos. Os pretos velhos, eles são nativos. Crianças baianos, marinheiros, e alguns são nativos. Todas as outras linhas, por exemplo, os índios norte-americanos, com uma exceção de uma linha de norte-americanos que aparece em Oxóssi, todos eles são considerados caraíbas, ou seja, índios que não são brasileiros. E também tem os incas, maias e astecas, que são em outra categoria classificados, os egípcios em outras categorias, celtas em outras categorias. Eu não tenho como te dizer quando isso começou exatamente, porque não tem registro. Né? Se você pegar da parte do Zélio, alguns podem citar que o orixá Malê era considerado um orixá que poderia ter origem malaia e por assim poderia ser classificado como Oriente, apesar do mesmo sempre se dizer ser da linha de Ogum. Curioso. Mas a gente começa a encontrar já no século do século XX, em 1940, 1950, algumas dessas manifestações vindo principalmente com as linhas de cura, né? Que eram as linhas de Zartu indiano, claramente da Índia, José de Arimateia, né, praticamente aquele que patrocinava toda a andança de Cristo, e essas linhas mais egípcias, célticas, japonesas, astecas, tem a linha dos esquimós e tal, e os ciganos, né, que não são, de fato, linha do Oriente. Né, mas acabavam se encontrando dentro da linha do Oriente, porque a linha do Oriente acabava abrigando todos aquilo que não tinha classificação na época. É basicamente isso. O pessoal coloca muito ele como um foco de Xangô, né? Dizendo que é uma linha focada em Xangô. Eu mesmo tenho uma ideia que realmente é uma legião, uma falange das linhas de Xangô e tá sobre a égide de Xangô mesmo. Entendi. E por que não se manifesta mais tanto nos terreiros? Então, nem sempre se manifestou. Essa é a questão. É que algumas das entidades, elas sempre foram muito populares. Que nem o Caboclo Sultão das Matas. Não é um caboclo, né? Essa nomenclatura, ela é um pouco mais abrangente. Caboclo é todo aquele espírito que acaba se manifestando espiritualmente, mediunizado, vamos dizer assim. Tem um livro muito bom também, põe aí para pessoal, que é o meu livro de cabeceira o Rogelo não gosta dele, mas ele é muito bom, que é do Reginaldo Prandi, que é o Encantaria Brasileira, o livro dos caboclos mestres encantados. Como é uma coletânea de teses e dissertações, você tem várias visões, né? Então, é muito legal você ver que em uma delas eles definem, não é o Prandi que define, mas eles definem o que é um caboclo. Então ele coloca justamente isso, qualquer tipo de espírito que é enraizado na Terra, que tá aqui na Terra. Olha. E acabou se naturalizando aqui na Terra. O Sultão das Matas é um desse, que é um espírito de origem, né, de uma ascendência árabe e que acabou migrando pro Brasil e aqui se radicou. Então ele era muito popular. Tem até o terreiro aqui perto de casa, que é o terreiro Sultão das Matas. Esse terreiro tem uns 60, 65 anos, mais ou menos. Que legal. Não, e atende até hoje com ele. E cara, seria certo dizer que esses espíritos que eles trabalham na linha do Oriente e que
eu vou colocar assim, e não sei se está certo, né? Talvez não se familiarizaram tanto com outras linhas de trabalho, ou talvez trabalhem em outras vertentes espirituais que não exclusivamente a Umbanda. Será que a gente pode colocar isso, assim, que são entidades que geralmente atuam em outros tipos de linhagem, outros tipos de egrégora, e vez ou outra vão aparecer no terreiro ou vão estar ali na coroa mediúnica de um médium, de uma pessoa que está trabalhando e que tem uma afinidade com aquela egrégora? Você acha que a gente pode ver mais isso ou não? Sim, mas você pode expandir para todas as entidades que se manifestam na Umbanda, porque nenhuma delas é umbandista. Sim. Todas elas têm suas próprias egrégoras. Mesmo os caboclos, os índios, cada índio tem uma cultura. Cada cultura tem sua forma de cultuar o sagrado. E ele traz isso na sua prática. Então, um caboclo rompimato, por exemplo, que é o meu chefe de coroa, ele tem a forma de prática dele totalmente diferente de um chefe tupinambá. São linhagens diferentes. O rompimato, ele é de uma curu. E o tupinambá, lógico, né, pelo próprio nome. Então, são formas de enxergar a divindade, formas de trabalho, formas de práticas mágicas, forma de abordar as questões totalmente diferentes. Então, nenhuma entidade de Umbanda, ela é umbandista. Podemos dizer, então, que talvez a Umbanda, a cada gira, né, com um tipo de entidade diferente, com uma linha de entidade diferente, ela vai ser um agregado de práticas que essas entidades, esses mestres dessas outras linhagens trazem para que seja trabalhado diretamente com aquele público ali. Sim, isso. É um hospitalzão. Um hospitalzão. E aí, Douglas, e o que você acha, por exemplo, você acha que é uma afirmação muito ousada se eu disser que, assim, por exemplo, a egrégora em que se trabalha diretamente com aquele caboclo que se manifesta, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, naquele terreiro de Umbanda, ele vai ter talvez maior liberdade, maior familiaridade para lidar com aquela egrégora dele diretamente? Sim, quanto mais presença ele tem no terreiro, mais facilidade ele vai ter. Até porque o processo mediúnico, ele não é mágico, né? Não é do nada, né? Não é um truque. Então, até ter coesão no processo mediúnico, demora. A entidade, ela tá num patamar vibratório totalmente diferente do que o encarnado tá. Então, para ela chegar até nós, ela tem que fazer todo um esforço, ela tá num patamar totalmente evolutivo, diferente do nosso, vibracional. Então, a entidade ela tem que fazer um esforço de diminuição da sua frequência vibratória, se a gente pode usar essa analogia, e nós temos que fazer um esforço de aumentar a nossa frequência vibratória para nos encontrar no meio do caminho, para fazer esse acoplamento. Sim. Né? Então, um caboclo, preto velho, alguns baianos, alguns boiadeiros que tem uma elevação um pouquinho maior, é mais difícil você incorporar logo no desenvolvimento mediúnico, no começo. Já um Exu, cara, você pisca, se incorpora no Exu, porque a frequência dele é muito próxima. Entendeu? Eu faço um trabalho com alguns amigos próximos e, assim, a egrégora já tem uma frequência própria de sustentação, e a gente, como o meu paradigma é muito energético, assim, eu sou muito, muito duro, muito exigente, assim, com essa questão de frequência vibracional, assim, de quem vai trabalhar, como que vai trabalhar, a forma como vai estar na hora que vai fazer o trabalho. E aí isso resulta que, assim, quando o grupo está em conformidade, a gente consegue acessar algumas consciências, né, algumas manifestações de consciência que são completamente impensáveis de se manifestar em um público qualquer, para outro público qualquer, e bem como para quando a gente esteja desafinado com a nossa própria espiritualidade, assim. Então, no sentido de que travar contato com esse tipo de entidade, com esse tipo de consciência, que só é possível depois de uma lapidação energética que a gente não costuma ver por aí. E aí me parece muito que, assim,
o mundo do lado de dentro do terreiro, quando não tem consulta, quando não tem atendimento, quando não tem aquela vibração daquele público que está vindo de fora para ser atendido e tal, parece que é um mundo completamente diferente, né? Que é uma outra egrégora, que é uma outra forma de trabalho, muito mais dinâmica. O que você acha disso? Não, é exatamente isso, porque a partir do exercício, né, que você está fazendo a prática energética, você também está se lapidando, você está permitindo que a entidade se aproxime mais, você está criando uma coesão da egrégora como um todo, a egrégora se afiniza melhor, e aí é sucesso. O grande problema no terreiro, a morte do terreiro acontece quando o seu coro, né, o seu corpo mediúnico começa a se desentender ou ter picuinhas. Aí perde a coesão da egrégora e aí vai perdendo toda essa energia gerada, esse ciclo energético. Entendeu? Por isso que eles sempre pedem mesmo horário, aberturas e rituais próximos, para você já criar esse tipo de coesão. Sim. Né? Sempre a sua presença, sempre mantendo as posturas que precisam ser mantidas, para todo mundo ter começar a andar, caminhar, crescer, evoluir, aprender ou errar, todo mundo junto. E você vai permitindo que as entidades também façam isso, porque as entidades têm mais o que fazer, elas não estão ali à nossa disposição toda hora, né? É muito comum ver o médium novo querendo chamar a entidade pra resolver prova do Enem, cara. Ou então eu com o Exu despachante. Cara, também. Mas eu sou magro de causa, eu posso. Que esse cara... pra isso tem o Abralas, cara. Pra isso é o Abralas, Resolvi o meu problema de conexão aqui. Que legal. Que legal. E aí, Gelinho? Cara, o Douglas falou de um negócio aí que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte. A entidade vive em outro tempo. A visão que eu tenho deles é uma coisa, vai ficar meio doido, pra cima da quinta dimensão. Então eles não operam numa faixa de tempo como que a gente opera. Então esse negócio de, por exemplo, igual o Douglas colocou, não vou chamar o caboclo toda hora porque ele tem mais o que fazer e tal. Cara, eu não sei o que eu penso a respeito disso, porque pra mim eles não estão limitados pelo nosso tempo cronológico, não. Não, mas não é questão do limite cronológico, cara. Nós temos esse limite cronológico. Se foge alguma coisa dessa linearidade nossa, a gente fica perdido. E aí a gente não vai ser um bom receptáculo para a função que eles têm que desenvolver. Entendeu? Por exemplo, eu tive vários movimentos de incorporação, de transe mediúnico, que eu tenho certeza que o rompimato estava a milênios de distância de mim. Entendeu? Você sente isso. Você vê que eles não estão perto. Já outras entidades, pelo seu padrão evolutivo, do seu nível vibratório, eles têm que estar perto. Eles não conseguem esse distanciamento. O caso do Exu, o caso do baiano, meu baiano. Eu sinto eles realmente, entendeu? Materialmente falando. Olha só. Então tem certas entidades que não adianta, cara. Você não consegue. Agora o rompimato, eu falo com ele o dia inteiro, porque é meu obsessor de estimação, né? Que legal, que legal. Ele vai estar com você querendo vocês ou não. Não, esse não tem mais jeito. A gente tá. Nem a morte vai nos separar. E essa questão assim de guia-chefe de coroa? Como é que se dá essa regência? Tem gente que tem Exu, por exemplo, como guia-chefe. E o que isso quer dizer na prática? Cara, eu já discordo de você. Na Umbanda não tem Exu como guia-chefe. Ah, é? Não. Você pode ter como guia de frente. Aquele que mais trabalha e mais se manifesta. Mas o guia-chefe de coroa, ele precisa ter uma questão moral bem mais elevada e uma visão, né, uma panorâmica da vida. Coisa que os Exus ainda não adquiriram. Eles têm extremamente poder de realização deles, é fantástico. Eles são foda, literalmente foda. Entendeu? Até porque a gente tem um programa que chama Papo na Encruza, né? E o mascote que é o Exu. mas eles, na questão moral, eles ainda têm certos entraves, né? Os Exus que se manifestam mais na Umbanda incorporados, eles já estão num patamar um pouco mais adiantado. Mas perto de um caboclo, cara, eles são um cisco na imensidão do universo, cara. Eles são um cisco. Então, cara, que aí entra uma curiosidade, dúvida, incômodo, sei lá, que eu tenho com isso, que é a seguinte. As entidades não são exclusivas da Umbanda, elas trabalham em muitos outros lugares. Sim. Certo? Sim. Vai nessa linha. E aí, quando a gente
pega uma coisa do tipo, vamos supor, que nem você falou aí, do Exu não ter o adiantamento moral de um caboclo e tal, num culto como a Umbanda, onde isso é relevante, beleza. Mas em outras situações, onde isso não seja tão relevante, essa questão do adiantamento, como ficaria isso? Por exemplo, você está citando a Quimbanda. Não necessariamente a Quimbanda. Você vai ter outros usos, sei lá, de Exu e um monte de coisa. Hoje mas eu tô todo pensando mundo usa Exu pra tudo, né? Exu virou Bombril. O que não foi eu que falei. Mais, cara, o que eu tô pensando mais... Para mim, desencontra quando a gente fala que não é a minha, não é o que eu penso, tá? Eu não penso que a lei maior seria algo orgânico em si, mas eu penso sim num absolutismo. E aí, para mim, entra em confronto quando a gente fala que existe uma moral e um adiantamento do ser, quando a gente fala de uma organicidade pessoal. Então muda, não coloca moral, coloca como altruísta e egocêntrico. Altruísta e egocêntrico, interessante. Mesmo. Porque aí eu tô pensando no seguinte, cara, quando a gente tá pensando num Exu que vem pra trabalhar e que ele não tá exatamente preocupado com... A minha questão é, como... Nossa, aqui é confuso pra mim. Se eu tô pensando dentro da lógica do Umbanda, eu consigo entender totalmente isso. Mas quando eu penso a entidade em si, tá ligado? Uhum. Um Exu não pode fazer esse trabalho? Então, aí que vamos lá. Frente ao caboclo é melhor que o caboclo faça. Usando altruísmo e egocentrismo. O altruísmo, ele olha o todo, o nós. O egocentrismo olha o eu. Então o Exu, ele vai fazer trabalhos magníficos, que vão parecer que ele está sendo altruísta, mas ele tem que ter algum benefício naquele, nem que seja por o seu próprio adiantamento. Pelo seu próprio conhecimento, angariar informação, angariar conhecimento, angariar poder. O Tiriri, que é quem trabalha comigo, por muitas vezes ele vira pra mim e fala assim, o dia que você fizer alguma coisa que me impeça de continuar, você tá ferrado, eu vou acabar com você. Entendeu? Como que eu posso acreditar que ele tá preocupado comigo? Não, ele tá preocupado com o adianto dele. E ele vai trabalhar comigo da melhor forma possível, porque ele sabe que ele depende disso para se aprimorar, para ganhar mais poder para si. Então ele pensa no eu antes do nós. O caboclo, ele já meio que passou dessa questão mais material aqui da gente, né? Quando a gente fala da lei maior, a gente tá falando dos aspectos dela, do desdobramento dela no plano material, na visão humana, que a gente procura o equilíbrio. O caboclo já passou disso aí. Muitos nem tem mais como encarnar aqui pelo seu padrão vibratório. E nem precisariam. Então ele consegue ver as coisas um pouco mais elevado, vendo que alguns desdobramentos, que nem sempre são desdobramentos positivos, são importantes para aquela pessoa. E quando a gente fala de chefe de coroa, a gente está falando de uma entidade que vai permitir tanto os seus guias espirituais se aproximarem de você para fazer o trabalho, quanto de obsessores e espíritos negativos aproximarem de você para te possuir. Pra atrasar você. Uhum. O chefe de coroa vai deixar isso acontecer? Sim, ele é o dono da sua mediunidade. Ninguém se manifesta. Por que ele vai deixar isso acontecer? Porque você precisa daquilo. Pra aprender, pra passar, ou porque você pediu, ou porque você tá vibrando naquela frequência. Ele permite. Que doideira do caralho. Então, não é relativismo de bem e mal. Se você for ver pela nossa vida aqui, cara, isso é uma atitude extremamente maligna. Deixar sofrer, onde já se viu? Ele tá me expondo ao perigo. Não, ele está te expondo ao aprendizado. Mas dentro dessa visão maniqueísta nossa, é bem e mal. Mas dentro da postura dele, não existe essa dualidade. Só existe o que há para fazer e que está sendo feito. Agora, o que eu tendo a pensar é o seguinte... esse aprimoramento moral, vou colocar nesses termos, eles seguem uma tendência do que eu, Rodrigo, chamaria de essa tendência desta lei maior.
que, se a gente for colocar no vocabulário que o Douglas traz aqui, ela seria mais altruísta do que egoísta. E aí eu tendo a pensar que, então, vamos dizer assim, o objetivo do plano de manifestação seria tomar maior consciência de si e dos outros para agir com maior desprendimento. E aí eu penso isso, que os aspectos gerais dessa lei maior, e aí eu estou falando de algo objetivo e não subjetivo, e vai contrariar tudo que a gente falou lá atrás, eu vou entender isso, assim, que o guia de coroa, o guia-chefe de coroa, ele vai coordenar o sutil ao seu redor para que as coisas aconteçam de forma que você consiga alcançar esse aprendizado para conseguir colocar e se alinhar com essa lei maior na prática. Por isso que eu não consigo entender apenas na subjetividade, porque se o seu guia de coroa ele te apresenta um tanto de egum para te possuir, de forma que você tem que aprender com aquilo dali, e se você não aprende, mas só tem domínio da sua consciência e fala assim, foda-se essa experiência, pra mim isso aqui é normal, eu não tô fazendo nada de errado e foda-se, então significa que ele não tem realmente poder da sua mediunidade e que pelo simples controle da sua consciência você consegue passar a perna nele, e não é bem assim que funciona. Não é bem passar a perna porque ele não ganha nada com isso, né? O guia espiritual que tá nesse patamar, ele não tem ganhos pelo que tá fazendo. É um trabalho totalmente, realmente voluntário. Eu tenho um exemplo da minha responsabilidade, mediunidade. Né? Sim, eu tenho um exemplo da minha mediunidade quando eu fui chamado para estar dentro do terreiro. Eu sempre fugi das minhas questões mediúnicas, tenho clareaudiência desde muito cedo. Tem várias manifestações físicas que ocorreram na minha vida, na minha família, me envolvendo minha irmã, visões e coisas do tipo, e sempre fugi, cara. Nunca quis ser médium, justamente por saber da responsabilidade que isso estava inserida, né? Estava incluída. E quando eu tive um episódio de levar minha esposa pro terreiro, que era a última solução para alguns problemas de saúde que ela tinha, e o caboclo me convidou para estar lá dentro, eu neguei várias vezes. Mesmo assim, depois, né, dessa segunda vez, eu neguei várias vezes. Até um dia que ele falou assim, você aceita um presente meu? E eu falei, aceito, cara, me dá o presente. E ele falou, tá dado, cara, agora você vai ver o que você não via, vai ouvir o que você não via, história. vai sentir o que você não sentia, A pô. história é muito boa. Eu sofri pra cacete nesse período. Foi uma semana só. Mas eu evoluí em uma semana o que eu demorei 15 anos pra aprender. Entendeu? E se você falar assim, será que o meu caboclo que permitiu que isso acontecesse? Com certeza, porque ele sabia que eu tinha um caminho pra trabalhar. Sim. Entendeu? Então, isso é muito bom. Eu tenho um caso muito parecido com o seu, que eu nunca contei aqui no Vortex, não sei se eu vou contar algum dia, mas eu boto fé no que você tá falando. Eu entendo exatamente esse contexto aí que você tá falando. Off que eu tiro. Mas é muito isso, assim, entendeu? Essa visão maniqueísta, assim, implica que o caboclo sempre vai fazer coisas fofinhas, enquanto o Exu sempre vai fazer coisas malzinhas. E não é bem assim. O Exu pode ter tipo, a pombagira que trabalha comigo, ela incorporou 2 vezes na vida. Tem outra coisa, você não precisa incorporar todo mundo que trabalha com você. Ela é extremamente fofa, cara. Ela é extremamente educada, é carinhosa. Minha esposa ama ela. Que legal. Já o Tiriri, ele é um ogro. Entendeu? Só que tem pessoas que amam ele, mas amam a partir de um nível que já pediram pra tatuar o ponto dele na pele. Claro que ele mandou pra puta que pariu, né? Pra você ter um nível do discernimento que as pessoas às vezes pecam de ter. Então, para ele ser um chefe de coroa, para ter totalmente esse discernimento de tudo que está envolvido, ele não tem essa atribuição ainda. Ele ainda não tá desperto para isso. Então, vai se aproximar uma entidade perto de mim para, entre aspas, me possuir de uma forma ruim, criar uma obsessão espiritual porque eu vou prender com aquilo ali para ser menos relapso com a minha mediunidade, ele não ia permitir, porque isso ia atrasar o lado dele. Tá, mas vamos supor que numa situação hipotética, que é um médium que tem um guia de coroa forte, o médium tá alinhado e ele recebe uma demanda
de uma outra pessoa, assim, muito forte. E aí, hipoteticamente, tem como, mesmo que um guia chefe de coroa não queira deixar isso atingir aquele médium, isso ser mais forte que um guia chefe de coroa? Se ele tiver harmonizado dentro das práticas dele, estiver em dia, verdadeiramente em dia, não pega. Não funciona. Independente da força do rolê que for. Não, eu tenho exemplos meus mesmo, que já aconteceu isso, de demandarem pessoas próximas a mim pra respingar em mim. Não aconteceu nada comigo, tipo, vivendo na mesma casa, tudo lindo, e a pessoa vendo fantasma a cada 5 segundos, tá ligado? Sim. Entendeu? Sim. Eu entrar num ambiente e parar o fenômeno espiritual, e eu fui um dos alvos. Entendeu? Porque eu estava bem naquela época, né? Sim, e claro. Já tive episódios que eu estava muito mal e qualquer coisinha que a pessoa me xingava na rua vinha demanda. E também tem, assim, muita relação com quem mandou também, né? Tem muita né, essa mediação, assim, E assim, cara, o Tiriri fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, demande cada vez mais contra o meu cavalo, porque cada vez mais eu me torno mais forte. Ou seja... Nossa, total. Muita verdade isso. Ele sabe que é pelo treino que ele vai chegar lá. Que legal. Nossa, gostei de Tiriri. Só que às vezes cai em mim, né? E aí eu sofro. Danado. Porque você tem que aprender junto, né, mano? Sim. Danada pras danadas. Já o caboclo, a abordagem do caboclo é diferente. Quando ele sabe que tem alguma coisa que não está dentro daquele meu suposto merecimento ou necessidade e que tá caindo em mim porque eu tô sendo relapso, ele avisa, ele dá toques, ele conversa, ele tenta me alertar, ele não pode também interferir nas minhas escolhas, né? Sim. Mas ele dá o aconselhamento. Daí quando ele vê que nada resolve, ele toca o foda-se e deixa acontecer. Entendeu? Mas eles têm ainda essa noção de tentar, né? De ver que se não tá dentro da sua necessidade, do seu merecimento, que você consiga ser alertado para fazer algo contra. Claro, legal. Nossa, muito bacana. É legal devolver demanda, cara. É muito legal. O único chato de devolver demanda é quando você tá fazendo isso pela outra pessoa e a pessoa, tipo assim, não tem a menor noção do que tá acontecendo, não tem nem mérito pra devolver aquela porra dali, né? E você tá limpando a bunda dos outros. Isso é um saco. Você mexe no vespeiro e toma as ferroadas pelos outros. Toma ferroada não, porque a gente tá em dia, mas sim, não tinha que estar mexendo naquilo ali, tinha que deixar o outro se fuder até ele tomar consciência. Mas as entidades também falam isso. O meu baiano mesmo já negou. Eu contei isso no episódio do Papo Nem Cruza. De uma pessoa que pediu ajuda, ele falou, não vou ajudar. Você é relapso, você não faz nada do que eu mando você fazer, eu não vou jogar, não vou perder meu tempo com você. Legal. Tô falando assim, porque eu atendo muitas pessoas, assim, né? E às vezes chegam gente das mais diversas formas lá. E tem muita gente muito bacana, assim, que a gente atende, que a gente fica, assim, muito feliz de ver a situação da pessoa, o contexto energético e espiritual delas, mas tem outras pessoas que, assim, estão muito perdidas e que você vê que os guias das pessoas também não sabem mais como fazer para puxar a consciência dela e dar um tranco, e às vezes é a pessoa entrando em contato com uma outra entidade para conversar num terreiro, ou com uma pessoa que entende um pouco mais de espiritualidade, para virar e falar assim, dar uma chacoalhada e falar, olha, você tem que cuidar disso, você tem que começar a tomar cuidado disso, porque esse aspecto da sua vida que você está reclamando que não anda, é por causa de tudo isso aqui que você não está prestando atenção, né? E às vezes nós somos esses instrumentos para que essas entidades, esses guias chefes de coroa tenham como chamar a atenção dessas pessoas. Ou não. Né? A gente acaba servindo não como caminho, mas como acessórios, ferramenta. Esses malucos estão fazendo, né? E aí, cara, é interessante quando a gente pensa nessa questão da lei maior e desse tipo de coisa, o quanto de consciência você tem, tanto de você quanto do entorno, para sacar o que tá acontecendo. Já aconteceu algumas vezes isso na época do terreiro, de eu me ligar que, sei lá, muito aluno meu, muito amigo de faculdade, sempre as mesmas conversas, mesma conversa. Galera sempre reclamando das mesmas coisas. E o caralho, o que tá acontecendo?
E aí você começa a se ligar. Aham. Que não é tanto só sincronicidade, mas coisa que você precisa desenvolver, saca? Deixa eu ver como é que eu coloco isso daqui. No terreiro Enfim, mesmo acontece isso, Gelo. O Cambone e o médium ali, que tá incorporado, ele ouve lições o tempo todo que ele acha que é pros outros e é pra ele mesmo. E é pro Cambone e pro médium, cara. E aí eles falam assim, nossa, mas de novo esse tipo de problema? De novo esse tipo de problema? De novo? E é porque o próprio Cambone e o próprio médium que tá ali sempre trabalhando, eles não ouvem também. É meio que um conjunto, né? Uma lição conjunta. Isso que aconteceu foi numa época que eu tava lidando com muito problema de conflito com autoridades. Tipo, diversos rolês tava surgindo, sei lá, aluno com problema de violência policial, eu tendo que depor no Ministério Público por coisas idiotas que me indiciaram, um monte de coisa tosca. E eu, caralho, o que tá acontecendo? Eu cheguei pra um boiadeiro e perguntei, o que tá rolando? Por que tá acontecendo tudo isso? O que eu não tô vendo? Ele falou assim, cara, se você não tá vendo, o que eu vou falar? Vai adiantar eu te falar? Não. A pessoa não vai ver se enquanto ela não sentir aquilo na pele. Ela tem que sentir visceralmente. Às vezes não tá doendo tanto assim, né? E foi exatamente isso, cara. Eu fui me ligar dessa parada quando... Como que eu vou resumir muito essa história? Cara, eu já tinha ido depois do Ministério Público, já tinha dado um monte de treta e eu não tinha me ligado o que era. Até o dia que eu tomei um enquadro indo pra casa da minha mina. E eu cheguei na casa dela e falei assim, mano, que bom que você não dormiu aqui e tal, por quê? Puta, eu acordei com polícia no muro, tentando entrar na casa, achando que o antigo morador tava aqui, o antigo morador tá sendo procurado. Eu falei, o que tá acontecendo? Acabei de chegar aqui, né? Antes de chegar aqui eu tomei um enquadro e tal, os caras foram bem desrespeitosos, eu tô bem baqueado e tal, tô um pouco assustado. Ela, nossa, mas chegou a ser agredido e tal? Eu disse, não, só foi uma coisa bem deselegante pra caralho, assim, que eles não precisavam ter feito. Qual que foi a fita? A gente começou a conversar, ela começou a se ligar disso, falou assim, mano, autoridade de quem que você não tá percebendo? Ou que autoridade que você tá excedendo? Até que eu comecei a pensar na minha vida, fui jogar búzio, Xangô tava precisando passar na frente. Eu, caralho. E, mano, depois que Xangô passou na frente, eu não tomei mais enquadro. Olha só, que doido. Muito doido. Eu tomava enquadro assim de graça. Mas isso é só pra falar dessa fita, cara, da gente não compreender os mecanismos, por como o mundo funciona e tal, porque a gente às vezes não tá atento, tá ligado? Sim. Cara, a gente é sonâmbulo, cara. A gente tá aqui vivendo meio que dormindo ainda, né? A gente existe, a gente não tem a mínima noção, você não acorda todo dia sentindo realmente o que é a vida. Você acorda, lá mais um dia que eu vou repetir as mesmas coisas que eu fiz no dia de ontem. Nossa, sim. As cunhagens. Isso é perigoso, né? As cunhagens. Cara, nossa, muito Galera, bom, Douglas. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais 2 horas batendo papo. Mas, cara, eu acho que a gente pode começar a encaminhar. O que você acha, Giano? Cara, eu acho que tá fantástico. Né? Tem recados especiais pro final hoje? O que tem? Tem recados especiais pro final hoje. Então, Gilo, Douglas tem um anúncio bacana que ele fez pra gente do sorteio de 2 edições autografadas do livro dele, Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro, para os nossos padrinhos. Então a gente vai fazer o sorteio no dia que esse episódio for pro ar. E se você é uma das pessoas que apoia o Vortex, que tá lá no nosso grupo secreto do Facebook e que tem interesse de conhecer mais de perto o trabalho do Douglas, acompanha essa promoção. E para vocês, pessoal, que estão ouvindo esse podcast, seja agora na data de lançamento, seja depois, que curtiu esse papo aqui que foi maravilhoso com o Douglas, e que queira conhecer mais o trabalho dele, ou então assim, tá começando a conhecer Umbanda agora, quer uma bibliografia assim bacana para entender mais do contexto, além da bibliografia que a gente está botando aqui no tópico que o Douglas citou durante o episódio, tem esse livro dele. Onde que a gente consegue encontrar o livro, Douglas? Cara, o lugar mais fácil hoje é a Amazon. A Amazon é o lugar que tem as melhores promoções, tá com a melhor distribuição. Tem que ver se não tá esgotado, porque já esgotou 3 vezes lá.
Uau, que legal. Caralho. Foi Isso legal. É ótimo pra uma edição brasileira, né, velho? Sim, foi muito bom. Véio. Aí, tem na Amazon, tem na Livrarias Curitiba, quem tem essas livrarias aí, geralmente São Paulo, no próprio Paraná tem. Na Martins Fontes, na Paulista Paraná tem. faz sentido ter. Com certeza. Né? na Martins Fontes, na Paulista tem. E tem no Mercado Livre e na editora mesmo, na editora Nova Senda. Na própria Nova Senda a pessoa consegue comprar também. Consegue comprar também. Que legal. Beleza. Então, podemos fazer as perguntas finais do Vortex? Vamos lá, né? Vamos lá. Bom, Douglas, você já esteve aqui no Vortex 34, no Caos na Encruzilhada, quando a gente estava aqui com quase que o time completo, o Roy e a Lu também, só faltou o Luiz, e eu fiz já essas perguntas finais para você. Então, hoje a gente deu uma pequena modificada, e aí a primeira pergunta que eu vou te fazer é: Douglas Rainho, para você, qual é o objetivo da Umbanda? O objetivo da Umbanda, cara, atendimento a quem não tem condição de ter atendimento, não importa qual tipo de atendimento que você deseja. Ótimo, bonito. Uau. O atendimento por quê? Atender por atender? Cara, não, é que às vezes você só precisa de conversar com alguém, cara. Legal. A maior parte das pessoas saem de lá bem, sem uma mironga, sem acender uma vela, sem fazer nada. Simplesmente por falarem de seus problemas e elas mesmas encontram as soluções na fala. Entendeu? Então, como nem todos, infelizmente, têm acesso à terapia, por suas condições sociais e econômicas, a Umbanda ela vem para dar um pouquinho de coragem, de força para as pessoas conseguirem continuar, né, até se reestruturarem. Legal. Nossa, ótimo. Douglas, então, cara, dado o seu momento atual na vida ou dado o momento desse podcast, uma indicação de um livro que todos deveriam ler, além do seu, é claro. Além do Mini Gramática, cara, tem alguns livros de interpretação de texto, coisas afins. Cara, eu tô lendo, atualmente eu tava lendo alguns livros de norte-americano, né? Tem um que é da Star Cassas, que eu tava lendo, que eu achei bem diferente, cara, porque ele não comunga com o Voodoo que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, que foi trazido pelas outras vertentes, tipo a Cat Ironwood, a Denise Alvarado. Ele é muito mais simples, muito mais focado na ancestralidade e lembra muito a Umbanda, cara, que, se não me engano, chama Old Style Conjuring, que é da Star Cassas, uma escritora norte-americana. Tava lendo esse livro, eu gostei bastante dele, eu acho que a recomendação nesse meu momento é essa daí. Legal. Beleza. E aí, a última para a gente terminar é: o que um médium não deve fazer? Vixe. O que envergonha o guia? Cara, aí, que pergunta, hein, cara? É mais fácil definir o que é Deus do que falar isso. Mas eu acho que um médium nunca deve procurar os holofotes, cara. Entender que ele ali é um trabalhador e não a celebridade em si. Nossa, que legal. É a vaidade que desmorona terreiros, né? Desmorona, cara. Nossa, isso é verdade, cara. Não só terreiros, a vida como um todo, né? Muita coisa legal aí que de repente a vaidade entra e que acaba. Então eu acho que o pezinho no chão não faz mal a ninguém. Nossa, legal. Poxa, eu tô muito feliz de receber o Douglas aqui de novo, né, Gelinho? Foi um episódio sensacional que a gente nem viu o tempo passar. Ficou tipo, parecia que a gente tava numa conversa. Obrigado. Eu acho que foi essa a intenção da gente aqui, mas tudo bem. Fico particularmente satisfeito. Ficou colocando, vamos discutir um assunto. E a gente conseguiu aprofundar bastante coisa bacana, cara. Eu tô bem contente mesmo. Nossa, eu também. Douglas, obrigado mais uma vez aí por colar aí com a gente, por participar e também
por tá aí do nosso lado ali, vizinho na podosfera, agregando com tanto conteúdo de qualidade e levando a palavra pra galera. Eu só tenho a agradecer a vocês, a gente tá junto aí, todos sempre falando as mesmas besteiras. Mas tamo junto, todo mundo junto. Do caralho. Somos nós todos juntos. Então é isso, pessoas. Lembrando, agora a gente inaugurou lá no site a Astrologia Sem Lágrimas, onde eu falo um pouquinho do meu trabalho com astrologia, tem os links tudo bonitinho lá para vocês se interarem sobre meu trabalho com astrologia. O Rodrigo também agora está começando algumas iniciativas desse tipo, então esperem novidades e até o próximo programa. Vamos fechar o Vortex? Vamos! Solvantis, ensemen, voltis, vortex, susempere.